Voltamos ao futebol português. Rui Costa ignorou a entrevista de Luís Filipe Vieira à CMTV na primeira intervenção desta noite na Assembleia Geral do Benfica, que decorre nesta altura no Pavilhão da Luz. Num discurso de abertura, o presidente do Benfica assumiu a responsabilidade pela época passada, que ficou aquém das expectativas. Mostrou-se ainda confiante em Roger Schmidt. Disse que o novo treinador do Benfica vai mudar o paradigma do futebol. Depois da apresentação do orçamento para a próxima época, Rui Costa vai estar disponível para responder às perguntas dos sócios. São esperadas várias intervenções de benfiquistas sobre Luís Filipe Vieira. Alguns sócios devem mesmo defender a expulsão de sócio do ex-presidente. Isto na sequência da entrevista à CMTV. De acordo com os estatutos, a instauração de um processo disciplinar e a expulsão de um sócio é da competência apenas da direção. Estamos a acompanhar ao segundo nesta Liga de Ouro esta Assembleia Geral do Benfica. Estão comigo o Paulo Catarro, o Vítor Pinto, o José Calado e o Diamantino Miranda. Uma boa noite aos quatro. Para já um primeiro discurso, Vítor, de Rui Costa, que ignora por completo Luís Filipe Vieira. Já temos também a informação a que depois daquilo que foi dito pelo ex-presidente do Benfica, Rui Costa não tem qualquer intenção de se encontrar com Luís Filipe Vieira. Achas que esta é a postura certa? Antes de mais, boa noite, Mariana. Boa noite ao Calado, ao Diamantino, ao Paulo Catarro e a todos que nos acompanham. E este primeiro discurso foi um discurso institucional do Rui Costa, portanto não estávamos à espera que Rui Costa fosse imediatamente ao choque com Luís Filipe Vieira, já nesta Assembleia Geral. Portanto, veremos o que vai acontecer, porque neste momento creio que os sócios estão a discursar, Mariana, enquanto está a decorrer a votação do orçamento, e depois a partir daí então poderão acontecer... Já agora Rui Costa acaba de votar. Exatamente. Excelente nota. E a partir daí então depois haverá uma altura em que poderão surgir perguntas dos sócios. Rui Costa terá que responder, Mariana, e é inevitável que a questão de Luís Filipe Vieira vai ser colocada em cima da mesa. E eu entendo, em parte, que Rui Costa não queira ir ao choque publicamente com Luís Filipe Vieira, não faz sentido. No entanto, continuo a achar que a partir do momento que Luís Filipe Vieira surpreende ao dizer que não está interessado em regressar ao Benfica, creio que o principal obstáculo que poderia impedir Rui Costa, ou travar Rui Costa, no sentido de estabelecer alguma linha de comunicação com Luís Filipe Vieira, era precisamente esse. Era ficar a ideia que Luís Filipe Vieira estaria a trabalhar na sombra para derrubar o Presidente. Se Luís Filipe Vieira se compromete perante os sócios do Benfica, se compromete perante o país desportivo, se compromete de uma forma clara e será julgado, escrutinado por isso, dizendo que não quer ser Presidente, há uma oportunidade aqui de um cessar-fogo no Benfica. E agora é uma coisa, Mariana. Até Rui Costa, ou melhor, até Luís Filipe Vieira, a 7 de julho de 2021, ser detido no âmbito da Operação Apito Encarnado, podem ter havido... Sim, ok. Podem ter existido pontos altos, pontos baixos na relação entre ambos, mas não havia hostilidade entre Rui Costa e Luís Filipe Vieira. Eu acho que muito do distanciamento entre Rui Costa e Luís Filipe Vieira surge não de situações relacionadas diretamente entre os dois, mas interpretações, mensagens, recados, influências. Luís Filipe Vieira acha que Rui Costa foi influenciado por pessoas que estão na direção do Benfica que o obrigaram a distanciar-se. Provavelmente Rui Costa ouviu durante alguns meses pessoas todos os dias a dizer que Luís Filipe Vieira estava a trabalhar na sombra para o derrubar. E isto que começa a acumular mal-entendidos, que chegado a este ponto... Esta entrevista na CMTV, Mariana, que faltava este ponto de ordem à mesa de Luís Filipe Vieira, para se perceber ao que vinha Luís Filipe Vieira, a partir do momento que ele diz que deseja, independentemente das críticas, que deseja felicidades ao Rui Costa e não quer ser Presidente, haveria aqui uma oportunidade para uma trégua. Se Rui Costa, como líder que é atualmente do Benfica, entende que não deve fazer esse contacto com Luís Filipe Vieira, e acho difícil, por exemplo, que Rui Costa contactasse Luís Filipe Vieira para lhe pedir desculpa. Não creio que seria por isso. Seria para conversarem e se entenderem. E também, eu já o disse, se calhar, por várias vezes que a atual direção do Benfica, ou a atual administração, mas mais direção, creio eu, tem várias vezes que entrar em contacto com Luís Filipe Vieira por questões que ainda derivam do período em que Luís Filipe Vieira era Presidente. Portanto, há aqui uma oportunidade. Pode ser aproveitada, pode não ser. Veremos que consequências é que isso terá no futuro. Eu acho é que, só mesmo para terminar, qualquer aproximação que permitisse acalmar o ambiente à volta do Benfica era positivo para o tal ciclo de sucesso que Rui Costa pretende implementar na próxima época. E só agora mesmo para terminar, Mariana. E depois é assim... Estás longe de terminar ainda, toda Vitor, estamos só a começar. É mesmo, toda a gente diz Luís Filipe Vieira não devia ter falado, Luís Filipe Vieira veio perturbar o Benfica, Luís Filipe Vieira neste momento, se calhar, mas eu acho que devia ter falado, porque tinha que arrumar isto, tinha que tirar isto dentro dele, como dizia aquele anúncio, pôr cá para fora a mágoa que tinha lá dentro. Mas achas que ele terminou? Calma, já vais ver onde é que vou chegar. Portanto, aquilo que eu não vi em momento nenhum, e tu se calhar vais fazer essa pergunta,
e já me fizeste mais ou menos essa pergunta, mas vais explorar esse tema pela primeira vez na televisão, que é, a partir do momento que o Luís Filipe Vieira assume esta postura, e obviamente dependerá se as pessoas acreditam ou não, a bola passa para o lado de Rui Costa. Se Rui Costa não fizer essa ligação, não se aproximar, não fizer um contacto, não fizer um telefonema, não fizer essa cimeira com o Luís Filipe Vieira, a bola passa para o lado dele, a responsabilidade passa para o lado dele. Se no futuro houver algum problema que volte eventualmente a surgir, é uma dúvida que está no ar. E eu, pelo menos, acharia que o Benfica ficaria a ganhar se, no mínimo, esse cessar-fogo surgisse e pudessem, ao fim e ao cabo, entender-se, porque todas as informações que nós temos é que eles nunca se zangaram diretamente, Mariana. Há aqui vários caminhos possíveis, Diamantino. Um deles é este cessar-fogo, mas hoje, no limite, Rui Costa até pode atender à exigência de alguns sócios e estudar a hipótese de castigar Luís Filipe Vieira, que pode, inclusivamente, ser expulso de sócio se a direção, porque só a direção tem essa competência, avançar para esse processo disciplinar. Qual é que achas que deve ser o caminho a seguir para o Rui Costa? Boa noite. O caminho a seguir é aquilo que eles entenderem que devem e qual é a gravidade daquilo que eles entenderem que estas declarações de Luís Filipe Vieira têm. Eu hoje ouvi o Nuno, acho que foi o Nuno Dias, não sei qual foi, falar num artigo 28 e 29 que diz que pode, não sei o quê, sobre os sócios. E, portanto, se a direção entender que estas intervenções de segunda e de terça-feira de Luís Filipe Vieira são tentatórias contra a dignidade do clube, contra o presidente do clube, e se acharem que houvesse a gravidade, não me parece descabido, porque o Benfica precisa realmente de sossego. E o Benfica não precisa. É isso, és tudo. E o Benfica não precisa de revisitar o passado. Não precisa. O passado, os últimos anos do Benfica foram maus demais. Toda a gente sabe. Portanto, não há que esconder. E agora, ir revisitar o passado não ajuda em nada ao futuro do Benfica. Aquilo que os adeptos do Benfica querem neste momento é que esta direção não cometa, embora sejam muitos dos elementos desta direção fossem também pertencentes a direções do Luís Filipe Vieira, que esta direção não cometa os mesmos erros que cometeu. E eu, quando falo, eu estou a falar, a cingir-me só ao futebol, porque é aquilo que eu mais domino, é aquilo que eu mais gosto. O resto deixo para outros. Mas não olhar para aquilo que aconteceu de mal nestes últimos anos e corrigi-los. Agora, há uma coisa que é verdade. Esta aparição de Luís Filipe Vieira aqui na CMTV, ainda bem, porque tivemos duas audiências extraordinárias na segunda-feira e na terça, e isso deve à presença de um ex-presidente do Benfica aqui, fosse Luís Filipe Vieira ou outro qualquer, e ainda por cima que os temas em cima da mesa seria obrigatório mais de quase metade do país, se não mais, ver estas entrevistas. Mas a mim deixou-me preocupado, sinceramente. Não gostei de algumas coisas que eu vi. Ontem tentei fazer algumas perguntas. Luís Filipe Vieira achou por bem dizer que nos últimos 5 anos, por exemplo, em que as coisas correram bastante mal ao Benfica, apesar dos milhões que foram gastos, Luís Filipe Vieira não reconheceu absolutamente nenhum erro nos últimos 5 anos, apesar do Benfica em 5 só ter ganho um campeonato, com todos os milhões que se gastaram. Houve eleições em outubro de 2020. Pois é isso que... Não, eu já lá ia. Aliás, eu ganhou ontem... com mais de 2 terços. Sim, eu já lá ia. Mas reconhecer os erros de gestão. Não estou a falar dos erros dos sócios. Sim, já havia processo, estou a falar dos erros de gestão. Não, estou a falar dos erros de gestão desportiva. Todos os problemas que o Benfica tem agora já existiam. Estou a falar dos erros de gestão desportiva. E todos nós reconhecemos quais foram. E quais são. Ou quais foram. Quais são. Não interessa agora falar. Porque houve muita coisa... A mim deixou-me preocupado, sinceramente, era isto que eu ia dizer. E teve toda a legitimidade para responder ao Vítor. Já disseste duas vezes que estás preocupado, mas porquê? A mim deixou-me preocupado porque, conhecendo um bocadinho do Luís Filipe Vieira, e tive muitas vezes com ele, e conhecendo um pouco do seu caráter forte e de uma pessoa que não desiste, duvido muito, sinceramente, duvido muito que o Luís Filipe Vieira não se candidate ou não apareça alguém... Mas estares preocupado quer dizer que achas que pode ser mesmo uma ameaça a Rui Costa e Luís Filipe Vieira se entender voltar atrás... Se as coisas correrem mal. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Mas essa é a prerrogativa sempre se as coisas correrem mal. Não tenho dúvidas absolutamente. O problema é sempre isso. Tá bem, há um mandato até outubro de 2025. Mas mesmo que corressem mal, a questão aqui é se corressem, mesmo que corressem mal,
Se Luís Filipe Vieira manter a palavra de não se candidatar, as coisas até podem correr mal. E ele não se candidata. Se ele se candidatar, ganha, como ele disse. Não, acho Amanhã. que não tem Mas para hipótese ti, Paulo, já absolutamente percebi também nenhuma. pelo E já agora, breve comentário Mariana, que já agora pouco, só... temos pouco tempo só para Ok, ouvir era só para responder ao Paulo. Já vamos voltar, Perguntou-me se ele ganha. a essas Eu acho que não. questões. Acho que perdi por muitos e basta ver pelos meus amigos, por aqueles ontem, que alguns deles que me mandaram fazer. Todos votaram em Luís Filipe Vieira nas últimas eleições. Nas últimas não, nas penúltimas eleições. Todos. Nenhum deles votaria em Luís Filipe Vieira. Iríamos ter uma Porque é que novidade, para Vieira a ti, perder Paulo, eleições. também não está encerrada a questão de uma eventual recandidatura? Não de Luís está Vieira? encerrada, eu acho que não está encerrada na cabeça do próprio Luís Filipe Vieira e não está encerrada nada deste capítulo. Ao contrário do que diz o Vítor, que vem aí um período de calma, eu não acredito, porque isto ainda vai ter de se dissecar muito das declarações que o Luís Filipe Vieira Se fez. mantiverem a distância, mantém a fricção. E das que não fez, daquilo que não falou também, porque também houve muita coisa que ele não chegou a abordar. Porque esta cisão entre o Luís Filipe Vieira e Rui Costa dá-se a partir do momento em que o Rui Costa assume a presidência e não faz nenhuma menção nem nenhuma referência ao Luís Filipe Vieira. Mas que o próprio Luís Filipe Vieira diz que foi por outras influências que estavam lá próximas do Rui Costa. Eles nunca se zangaram diretamente. É que isto é fantástico. Tu tens duas figuras desavindas que nunca se zangaram diretamente. Surgiu essa cisão. Mas a partir do momento em que não há um telefonema sequer entre a os partir dois... daí que não. Mas não podia, já podia haver até ao final do ano. Acabou, não é? E já teve a oportunidade disso. Houve outras oportunidades, inclusive quando a equipa da Youth League foi recebida na Câmara de Lisboa, também não houve nenhuma referência ao trabalho de Luís Filipe Vieira, que ele se queixou amargamente disso, disso não ter acontecido. Portanto, há aqui, não vamos poder ignorar este facto. Há aqui uma cisão clara. E se as coisas não correrem bem, Luís Filipe Vieira mostrou claramente nestes últimos 2 dias que está aqui para o que der e vier. Só para concluir, acho que é importante referir, só que na questão da mudança de paradigma que foi referido pelo Rui Costa, que finalizou este capítulo do futebol dizendo que a formação vai ter um lugar de especial destaque na composição do plantel. Da próxima época. Sobre essas questões também vamos ter a oportunidade de falar. Mas para Rui Costa, o que é que era mais favorável agora, José Calado? Reaproximar-se de Luís Filipe Vieira ou pelo contrário? Eu acho que a atitude que o Benfica e principalmente os seus responsáveis têm que ter neste momento é distância. Eu acho que é distância, porque, vamos ver uma coisa, eu acho que se o Benfica se mantiver à parte daquilo que é, ao fim e ao cabo, os painéis televisivos, aquilo que é a imprensa, aquilo que é comentado pelo ex-presidente Luís Filipe Vieira, acho que essa é a melhor postura. Porquê? É muito mais importante se centrar naquilo que é a próxima época e naquilo que são os objetivos e de um Benfica que não ganha há bastante tempo, do que praticamente estar a entrar em diálogo, estar a entrar com comunicados, estar a criticar aquilo que o antigo presidente diz. Eu acho que essa é que é a postura correta e acho que o Benfica deve passar ao lado. Que não deve ser aberto um processo disciplinar, apesar deste pedido dos sócios que pedem a expulsão de Luís Filipe Vieira de sócio? Sinceramente, vamos a ver uma coisa. Para mim, não é dizer ingratidão. Eu acho que ainda é muito cedo, essa é a minha opinião, é muito cedo. Luís Filipe Vieira deu 2 entrevistas e se Luís Filipe Vieira, como estão aqui a dizer neste painel, se realmente mantiver essa postura de aparecer, de querer criticar, de querer se meter naquilo que são os trabalhos do Benfica, ou se tiver uma postura contrária àquela que eu vi na primeira entrevista, porque a primeira entrevista, a primeira parte para mim foi muito boa, a segunda parte eu acho que descambou um pouco a partir do momento que Luís Filipe Vieira começa a dar, por entre palavras, bicadas a Rui Costa e ao seu trabalho, e depois na segunda já foi um Luís Filipe Vieira completamente diferente em relação ao Rui Costa, dizendo que os benfiquistas têm que ter paciência com o Rui, têm que lhe dar tempo para ele mostrar... mais? Porque são 2 posturas bastante contraditórias, não é? Sim. Eu sinceramente, eu quero acreditar na segunda. Mas é isso que eu quero acreditar. Porquê? Porque nós estamos perante alguém que esteve praticamente 20 anos ao serviço do Benfica. E ele não pode fazer, nem deve fazer, aos outros, principalmente ao Rui Costa, aquilo que muita gente lhe fez a ele durante muitos anos. E que ele próprio dizia, e que ele próprio comentava, e que ele próprio, ao fim e ao cabo, acabava por sofrer na pele, como ele próprio diz, não é? Que lhe retiraram anos de vida. Ou seja, eu não quero acreditar que ele queira ser um fantasma para Rui Costa. Já vamos voltar a falar sobre esta tensão que existe entre Luís Filipe Vieira e Rui Costa. Vamos acompanhar em permanência a Assembleia Geral do Benfica, a seguir ao intervalo. Até já.
É mais um escândalo no balneário do Benfica. Otamendi e Seferovic envolveram-se em cenas de pancadaria no final do jogo que deu o título ao Porto, no Estádio de Luz. A informação foi revelada por Luís Filipe Vieira no especial CM de ontem à noite. O ex-presidente do Benfica falou deste episódio para dizer que há falta de autoridade no clube. O Jornal Record revela hoje mais dados sobre aquilo que aconteceu. Os dois jogadores estavam de cabeça perdida. Assim que entraram no balneário, começaram a mandar bocas um ao outro. A situação evoluiu depois para uma troca de agressões graves. Para que Otamendi e Seferovic se acalmassem, houve outros jogadores do Benfica que tiveram de os separar. Luís Filipe Vieira falou sobre este episódio aqui na CMTV. Quando disse no final de um Porto-Benfica ou do Benfica-Porto já houve outro problema no balneário. Não é o caso do Pizzi. Era o Otamendi e o Seferovic? Não, o caso Pizzi. Não, este é depois. Não. O caso Pizzi foi... Não, é ele que tem razão. Pá, eu já não me compete a mim estar a dizer nada disso. Ouça, não... Mas foi Otamendi e Seferovic. Você sabe, você está a dizer os nomes, é porque sabe isso. Não sei, estou-lhe a perguntar. Pronto, é que sabe. Eu nunca ouvi falar neste caso. É Otamendi e Seferovic. Fica... Não estou a dizer, confirmado. você é que está a dizer os nomes. Eu estou a dizer, estou a assumir essa responsabilidade. Pronto. Mas o que é que aconteceu ao certo? Eu não sei o que é que se deu. Não, Estou a dizer que foi mais uma saber disciplina sabe. no Benfica. Não quero dizer, não é? Mas foi mais um arrufo entre os dois. Por isso é que o Rui tem que fazer algumas mudanças rapidamente. José Calado, não é preocupante que o ex-presidente do Benfica saiba tanto sobre aquilo que se passa dentro do clube, até no balneário? Pois, não é só o ex-presidente que sabe. Eu acho que há muita gente que sabe. Há coisas que se passam no Benfica que, passado uma hora, estão a ser comentadas em painéis televisivos. Isso é super preocupante, porque um balneário deve ser encarado como um local sagrado e onde muitas vezes se passa coisas que não têm que sair cá para fora, nomeadamente este tipo de situações. Nomeadamente este tipo de situações de guerras, de discussões, de colegas, se for preciso discutirem entre si, mas a realidade é que todos querem remar para o mesmo lado, independentemente de discutirem uns com os outros, todos querem remar para o mesmo lado. A mim o que me surpreende muitas vezes é alguns episódios serem encarados de outra maneira e outros de outra. Por isso, para mim, obviamente, esta é uma situação que não é virgem em balneários. Já houve mais situações destas. Eu, nomeadamente, quando era jogador de futebol, tive situações deste tipo com colegas também e as coisas não se sabiam. E esses colegas, se for preciso, devido a essas situações, até reforçavam, se for preciso, a sua ligação, a sua amizade e, se calhar, até se tornavam com uma ligação muito mais forte do que outros tinham. Para mim, o que me preocupa, sinceramente, não é ouvir este tipo de situações, porque durante o ano, tudo aquilo que se passava no balneário do Benfica, para nós, no balneário e fora, dentro das quatro linhas, já nada nos surpreendia, não é? Desde situações parecia um colégio de infância, desde cenas parecia de meninos mimados, desde empurrar colegas e não querer festejar golos, ou seja, esse tudo durante esta época deu para todos os gostos. Esta situação a mim não me surpreende, é por eu achar normal, sinceramente, dentro de um balneário, colegas pegarem-se porque o jogo ou não foi à bola ou não correu bem. Estamos a falar já de agressões, já não é apenas um desentendimento, não é? Mariana, tivemos uma situação com o Pepe com o Lume dentro do campo, quase se iam pegando também à pancada, não fossem outros jogadores a entrar, ou seja, e foi dentro do campo. Mas estes dois jogadores do Benfica pegaram-se mesmo. Mas a mim estas situações dos jogadores estarem dentro do balneário a discutir ou pegarem-se, isso são situações que devem ficar dentro do balneário. A mim o que me surpreende é, dentro deste Benfica, agora, isto parece um queijo suíço. Ou seja, sai tudo cá para fora. Isto é um queijo suíço. E enquanto não se travar este tipo de situações, como é que o Benfica pode ganhar? Como é que o Benfica pode ganhar se há pessoas dentro do Benfica que estão a remar para o lado contrário? Porque pessoas que metem isto cá fora não podem estar a remar para o mesmo sítio. Ou então é o pagamento de favores, que é os lobbies que existem. Os lobbies que existem entre futebol e entre os seus amigos, os amigos exteriores, não é? E então vão fazendo estes pagamentos de favores. Agora, pataca a ti, pataca a mim. Eu dou-te esta informação a ti, tu depois, mais tarde, não me dás porrada se for preciso, seja no jornal, seja num painel televisivo, seja naquilo que for, não é? Porque nós já andamos nisto há muitos anos, nós sabemos como é que isto funciona. Nos jornais não é assim que funciona, mas... Por acaso até foi um ex-presidente que revelou isto, portanto nem foi nenhum jornalista. Então, mas quem é que disse que o Grimaldo tinha arriscado o nome dele da convocatória? Também foi um ex-presidente? Não, mas na maior parte das vezes são jornalistas.
É não, verdade. foi um ex-presidente, não foi. Por isso, até como é que o jornalista sabe? Estava dentro do balneário. Não há assim muitos É um ex-presidentes. trabalho jornalístico. Exatamente. Mas pronto, Uma coisa é um trabalho trabalho jornalístico, mas o jornalista outra estava dentro do balneário. Outra coisa é troca de Pergunto favores, eu. porque era isso que Pergunto estavas a dar a entender e foi apenas o isso comentador José Calado costuma que eu dizer, eu não contestei. tenho fontes, Mas tenho amigos. vamos a ver uma coisa. O jornalista está dentro do balneário. Não. Pronto, o jornalista vai perguntar à pessoa. Agora, é uma situação de tal gravidade que... Diz-me uma coisa, mesmo Vítor. sem Tu és surpreender. jornalista, Sim. não é? Tu és jornalista. Tu não sabes o que é que acontece dentro do balneário do Benfica. Só sabes se alguém for ter contigo ou te telefonar e disser assim, olha, vou-te dar esta informação. Sabes o que é que sabendo aconteceu? algumas coisas, mas Percebes? enfim. Ou seja, por isso, essa pessoa não pode estar a remar para o mesmo lado. E aquilo que o ex-presidente do Benfica disse ainda é mais preocupante. Há muita gente dentro do Benfica que ele disse, há muita gente dentro do Benfica com que o Rui Costa tem que se preocupar. E que telefonam para mim e nem sequer querem que eu revele o nome e até me pedem para eu, por favor, não dizer que falei com ele. Isso ainda é mais preocupante, porque não foram leais a Luís Filipe Vieira quando tinham que ser e agora não são leais a Rui Costa. E isso é muito preocupante. Como reforçaste, Vítor, quem fez esta revelação foi Luís Filipe Vieira. Não é um ataque a Rui Costa? Fazer esta revelação? O Zé Calado, há um bocado, estava a dizer duas coisas que eram verdadeiras. Há uma componente de intervenção de Luís Filipe Vieira que pode ser de vingança, como foi dito, revanchismo, estar revoltado com uma série de coisas, sentir-se traído, ingratidão, seja o que for. E há outra que também pode ser verdadeira, que é, a partir deste momento, na sua personalidade pública, evidentemente ele até pode ter uma opinião mais cáustica ainda do que revelou aqui, mas na sua postura pública, desde que respeite Rui Costa, desde que respeite o Benfica, desde que cumpra com a palavra que deu aqui na CMTV, e note-se uma coisa que é muito importante. Achas que respeitou Rui Costa e o Benfica? Eu acho que as duas coisas são verdade. Foi muito crítico, mas como a minha expectativa das críticas, e peço imensa desculpa, mas era de serem ainda mais duras, ou muito mais duras e muito mais cáusticas, eu acho que o Luís Vieira até esteve mais suave do que aquilo que eu estava à espera. E depois surpreendeu-me em situações como essa de fechar completamente a porta ao regresso ao Benfica. Por exemplo, eu pensei que o Luís Filipe Vieira, na análise que fazia, perspectivava do que ia ser a entrevista, e eu achava que o Luís Filipe Vieira ia, mesmo no discurso, Mariana, assumidamente, deixar a porta aberta. Dizer, eu não estou a pensar em regressar ao Benfica, mas se um dia o Benfica precisar de mim, os sócios é que vão decidir, e nessa altura, se precisar de mim, eu posso ponderar voltar. Então consegues descodificar o porquê de uma revelação como estas? Desta? Tem a ver com situações, por exemplo, e eu vou relacionar isto com o que o Calado estava a dizer agora. Eu que senti durante a época, em vários momentos, mesmo de pessoas, não são pessoas que intencionei, eu não sei o que é que se passa com o Chico Vieira, mas algumas informações que fui tendo e coisas que também revelei aqui na CMTV, e eu sentia muitas vezes verdadeira preocupação das pessoas, eu não sentia vontade de estar a fazer mal ao Benfica ou prejudicar o Benfica. Às vezes estar a revelar uma informação de uma situação que se passa no balneário pode dizer assim, estão a dizer isto para prejudicar o Benfica. E muitas vezes aquilo que eu senti era genuína preocupação com o rumo que o Benfica estava a tomar. Pessoas que estavam desesperadas a pensar como é que isto é possível no Benfica. Não estou a dizer... de quem? E eu não sei... Preocupação de quem? Pessoas com quem eu falava. Eu não sei o que é que se passa com o Luís Filipe Vieira, ele explicará. Não, mas tens que não dizer uma coisa. Mas tu quando falas preocupação das pessoas, mas preocupação das pessoas que estão dentro do Benfica ou que estão fora? Pessoas com quem eu falava faz toda a diferença. Sobretudo naquela fase muito quente. Mas de dentro do Benfica? Sobretudo naquela fase muito quente. Zé, não vou estar a falar nisso em concreto. Não. Sobretudo naquela fase muito quente. Sobretudo naquela fase muito quente. Então vais ao encontro daquilo que disse o ex-presidente. Então, se pessoas que estão dentro do Benfica pode haver estão pessoas que estão preocupadas... genuinamente preocupadas com o que se passa no Benfica. Espera, Vítor, se há pessoas dentro do Benfica que estavam estavam preocupadas e se vazam este tipo de notícias cá para fora, então há uma coisa. Então não têm capacidade para ser elas próprias a tomar as decisões e finalizar e fazer aquilo que tem que ser feito. Não é fácil identificar essas pessoas todas. Por exemplo, eu nesta situação do Otamendi, a revelação do ex-presidente, a mim pareceu-me, sinceramente, e que não soube durante esta o mês. foi a ideia que eu tive. A mim pareceu-me que ele fez esta revelação, entre aspas, para, de alguma maneira, como se estava a falar de Pizzi, e ele disse, Pizzi é um grande profissional, a dar a entender como é que não se falou. E há coisas que têm que mudar. Como é que não se falou dessa situação ainda vão e ter se mais falou da oportunidade outra, para estás a falar perceber? sobre esta polémica, este escândalo, mas para já temos novidades sobre a Assembleia Geral do Benfica. Este é um alerta CM.
Foi aprovado o orçamento para a época 2022-2023 do Benfica. A maioria dos sócios votou a favor. Vence, é aprovado o orçamento com mais de 74%. Apenas quase 19% votou contra o orçamento que foi proposto na Assembleia Geral do Benfica, que ainda decorre nesta altura no Pavilhão da Luz. Votaram 690 sócios. Desses 690, 534 votaram a favor, 156 votaram contra o orçamento proposto pelo Benfica de Rui Costa para a época 2022-2023. Esta é a primeira Assembleia Geral do Benfica depois da eleição de Rui Costa, que na primeira vez a que leva um orçamento a votos. Vê esse orçamento ser aprovado. 30 sócios pediram a palavra nesta Assembleia Geral do Benfica. Cada um teve direito a 3 minutos de intervenção. Cada um vai ter 3 minutos de intervenção. Ainda não aconteceram essas intervenções, mas já sabemos que 30 sócios pediram para falar. Há uma grande expectativa em torno de Luís Filipe Vieira, porque depois da entrevista do ex-presidente do Benfica à CMTV, gerou-se um movimento nas redes sociais de muitos sócios que estão a pedir a expulsão de sócio do ex-presidente do Benfica. Entre esses sócios estão, por exemplo, o movimento Servir o Benfica, que tem feito oposição à direção de Luís Filipe Vieira. Por isso é previsível que algum dos 30 sócios que vão falar ainda nesta Assembleia Geral coloque essa questão, sabendo que só a direção, liderada por Rui Costa, é que tem a competência para poder avançar com um processo disciplinar e com, no limite, a expulsão de sócio do ex-presidente do Benfica. Já vamos voltar a esta Assembleia Geral, mas estávamos a falar sobre o escândalo do balneário do Benfica, que foi revelado por Luís Filipe Vieira aqui na CMTV, uma cena de pancadaria que aconteceu no balneário do Benfica, Paulo, e que aconteceu num espaço de tempo curto, relativamente ao que aconteceu também com Grimaldo. Estamos a falar aqui no espaço de poucos dias, 2 episódios que são 2 episódios graves. E os três jogadores ficaram fora da convocatória. Exatamente. Para o Paços Mostra Ferreira. que valia tudo no balneário do Benfica? Estava um bocadinho sem rumo, isso parece-me óbvio, e foi óbvio ao longo da temporada. Há quanto tempo é que estava a ser rumo? Não, eu disse que foi óbvio ao longo... Há quanto tempo? Sim, não, em termos disciplinares, não há estou a quanto dizer tempo? que seja só de agora, mas pelo menos tempo? Diz. A pergunta Já foi falamos. desta temporada, não é? E desta temporada Já agora, disse. achas que, por exemplo, Luís Filipe Vieira ainda tem alguma responsabilidade pelo ponto a que se chegou no balneário do Benfica? Grande parte deste plantel foi construído ainda por Luís Filipe Vieira e por Jorge Jesus. Portanto, aliás, por isso é que não me surpreende que estas fugas de informação que são referidas aqui, como ele disse aqui, e é verdade, se 90% das pessoas que estão no Benfica foram contratadas por ele, admitidas por ele, como ele disse, como é que não é fácil identificar todas as pessoas que falam com ele, ponto número 1, e que lhe transmitem informações, mesmo que se queira fechar. Por isso eu entendo que o Rui Costa agora queira ter uma estrutura mais reduzida e com muito pouca gente a ter acesso ao balneário. Mas neste momento é quase impossível o Luís Filipe Vieira não saber de tudo aquilo que acontece no Benfica. É completamente lógico, em função da situação que existe. E quis, obviamente, também pôr em causa, sublinhar que o balneário e que o Benfica, a equipa de futebol, estava sem liderança. Não, mas isso, Paulo, se me permite, isso tem para mim, podes encarar isto de 2 maneiras, que é, para mim só posso encarar de 2 maneiras. Uma, tentar proteger o Pizzi, entre aspas, dizendo que é um bom profissional e porque é que não se falou de outra situação. E segunda, querer colocar em causa se a nível disciplinar o Benfica tem pessoas que realmente tomem a atitude certa. Sim. Ou seja, mas não o pode fazer. Mas foi isso que ele Está bem, mas não o pode fazer. Mas eu acho que foram as 2 coisas que aconteceram. Sim, mas nesse aspecto não o pode fazer. Pois, se ele pode ou não, tanto que pode que fez. Não pode fazer porque... Agora, que eu acho que foram os 2 objetivos dele foram esses. Foi dizer que o Pizzi era muito bom, porque no fundo o Pizzi saiu de todo este processo como o bote expiatório de todos os problemas que houve em janeiro.
e que conduziram à saída de Jesus, e também ali mais uma bicada aos homens do futebol, ao presidente que gera o futebol, para dizer que não havia liderança. Mas é que isso acontece já depois do Rui Costa ter começado a mudar a estrutura. O próprio Rui Costa então identificou que existiam coisas que estavam mal, começou a mexer, a pensar em meter um treinador novo para mudar o paradigma. Começou a mexer, como dizes bem. Pôs o Lourenço Coelho, agora seguramente já tinha pensado no Simão aproximar-se do plantel, o Rui Pedro Brás passar a tratar do mercado. Há muita gente ali As alterações já tinham àquilo. começado. O Rui Pedro Brás ia começar no mercado, mas estava na altura no banco. Sim, Mas Vítor, mas esta época que irá começar, esta podemos dizer, com toda a certeza... Isto é a primeira época com a marca de Rui Costa. Claro, que é a primeira época com a marca de Rui Costa, ou seja... Tentou arrumar a casa, tentou trazer se calhar um treinador que vai mudar o paradigma daquilo que o Benfica se calhar estava habituado, não é? Está a tentar criar uma equipa forte, Lourenço Coelho também mais perto dele, ou seja, nós podemos dizer que esta época agora é que é a época com a mão de Rui Costa. Tudo o resto que passou para trás, creio eu, foi tentar arrumar a casa. Mas essa é a maior injustiça que se faz em relação ao Rui Costa. Porque vamos fazer uma ligação em direto até ao Estádio da Luz. Junto ao Pavilhão da Luz está o repórter da CMTV, Duarte Antunes. Duarte, boa noite. Há já alguma informação sobre aquilo que os sócios do Benfica estão a dizer na Assembleia? Sim, para já estão a falar 30 sócios, vão falar 30 sócios. Está a decorrer neste momento esse discurso de um dos sócios e, no geral, estão a ser bastante críticos em relação às palavras de Luís Filipe Vieira na CMTV e demonstram-se assim, demonstram desta forma o apoio a Rui Costa. E eu, que continuo a receber ao segundo informações daquilo que se passa na Assembleia Geral do Benfica, um dos sócios disse que Luís Filipe Vieira era um dos podres do Benfica. Foram estas as palavras utilizadas exatamente por esse sócio. Estou a citar aquilo que este sócio disse e também muitas palmas quando os adeptos ironizam também algumas palavras ditas por Luís Filipe Vieira contra Rui Costa. E, portanto, de um modo geral, vê-se que os sócios, e pelo menos estes que têm falado, se demonstram a favor de Rui Costa. Houve, inclusive, um dos sócios que disse que Rui Costa era o futuro do Benfica. E nesse preciso momento em que esse sócio disse essas palavras, foi bastante aplaudido pela plateia desta Assembleia Geral do Benfica. E, portanto, além do orçamento ter sido aprovado por larga maioria dos sócios do Benfica, vê-se de facto um ambiente em prol de Rui Costa e a criticar de certo modo as palavras que foram ditas por Luís Filipe Vieira nessa entrevista que deu à CMTV e criticando as palavras e a atitude também do antigo presidente do Benfica. E aguarda-se também com alguma expectativa, visto que os sócios se estão a manifestar contra Luís Filipe Vieira, essa saída de sócio por parte de Luís Filipe Vieira, que naturalmente só poderá assim ser, só poderá essa decisão acontecer caso a direção do Benfica o decida. E, portanto, é isso que vamos aguardando. Eu continuo também a receber várias informações, mas para já o ambiente é esse, em prol de Rui Costa. Muitos aplausos também para o atual presidente do Benfica e críticas para Luís Filipe Vieira. Vais ter a oportunidade, Duarte, também ao longo do nosso programa, de nos dar todas as informações sobre aquilo que está a acontecer na Assembleia Geral do Benfica, já marcada por estas críticas a Luís Filipe Vieira, já depois de o orçamento para a nova época ter sido aprovado pelos sócios do Benfica. Estávamos a falar precisamente de uma revelação que foi feita por Luís Filipe Vieira aqui na CMTV e que causou muita polémica, tem a ver com o desentendimento grave que aconteceu no balneário do Benfica. Estávamos a falar sobre isso. Diamantino, achas que estes problemas de balneário foram herdados por Rui Costa, de alguma forma? Não, primeiro são problemas que acontecem muitas vezes, mas mesmo muitas vezes nos balneários, em todos os balneários. Claro que nos clubes grandes têm mais gravidade porque são mais mediáticos. Depois dizer se esta disciplina ou esta indisciplina veio de agora. Primeiro ficámos a perceber que não foi Rui Pedro Brás, de certeza, como se insinuou há muito tempo, que veio dizer a Luís Filipe Vieira, pelos vistos, e para aquilo que Luís Filipe Vieira disse, não deve ter contactos com Rui Pedro Brás há mais de um ano. Portanto, não deve ter sido Rui Pedro Brás. Acho eu.
Depois, segundo ponto, a Portanto, não indisciplina. será daí a fuga de informação, é o que estás a querer dizer. É lógico que não foi de certeza absoluta. Este jogo foi há coisa de um mês. Aquilo que ontem Luís Filipe Vieira revelou, não creio que tenha algum contacto com o Rui Pedro Brás há muito tempo, julgo eu. Depois, perguntar se a indisciplina veio de agora. Quer dizer, isto acontece naturalmente, mas houve coisas que nós vimos. Vimos o Cardoso na final da Taça num ato de indisciplina grave com o treinador. E Aconteceu público. alguma O coisa? Vieira falou inclusivamente sobre isso e diz que acha que resolveu a situação como tinha de Ainda ser bem que resolveu. resolvida. Enzo Pérez em Braga, num intervalo de um jogo, quis agredir um treinador. Foi quando? Foi agora, já no consulado do Rui Costa? Também não foi. Otamendi, no túnel do Arsenal, querer agredir o treinador. Foi onde? Foi a semana passada? Foi o mês passado? Ou foi no consulado de Luís Filipe Mas Vieira era também? Jorge Jesus o treinador? Alto, temos uma revelação aqui, Mariana. Não, várias. Várias revelações. Como são Eu jornalistas, só gostava de saber, investiguem. exatamente, se as pessoas te passaram essa informação também foi para prejudicar o Benfica. Investiguem. E o Enzo Pérez também. Portanto, não foi sequer nesta época, foi na época anterior. Não, mas é Quando grave porque era o Jorge era Jesus como- Não, treinador. é só para dizer. Otamendi Era tentou o agredir presidente, Jorge Jesus o no senhor jogo também contra o tentou Arsenal. O agredir Enzo Jorge Pérez, Jesus. o Enzo Pérez também foi com o Jesus. O Jesus não veio aqui, não veio aqui à colação. Vem à colação é... Mas era o treinador, Jorge Sim, era o Jesus. Sim, mas aquilo que eu quero dizer é... O Luís Filipe Vieira não sabia, não soube. Só soube agora do Seferovic com o Otamendi. Dessas variedíssimas... Ele soube só o que quis dizer esta. Dessas variedíssimas... Ah, bom. Mas Achas também, a como ser estava a verdade- dizer o Paulo, que A o ser Luís Filipe verdade. Vieira A ser quis aqui verdade. de alguma forma atingir também a autoridade de Rui Costa e a liderança de Rui Costa quando fez esta revelação? Acho que sim. Aliás, eu quase tudo aquilo que foi dito, e nós que andamos no futebol sabemos quais é as artimanhas e a maneira como se deve falar e quem se quer atingir, às vezes com alguma subtileza. Aquilo que nós vimos na segunda-feira e ontem, Mariana, ninguém é ingênuo, ninguém come gelados com a testa. Tudo aquilo que Luís Filipe Vieira disse foi para atingir Rui Costa. A mim, aquilo que me preocupa, sinceramente, é o que é que Rui Costa vai fazer neste momento. Rui Costa, quando se está a falar na renovação do plantel, e é isso que ele deve se preocupar neste momento, mas a segunda preocupação, rapidamente, porque aquilo que ouvimos é gravíssimo. Como é que o Presidente pode saber, ou o ex-Presidente do Benfica, pode saber que o Presidente do Benfica manda mensagens a alguém até às 2 da manhã? Como? Tem alguma torre... Interferência na. Essa escapou-me. O Rui nas Costa redes. manda mensagens às Quer 2 da dizer, eu manhã. não consigo perceber. Sim, não ele fala disse com isso alguém. também. Essa escapou-me. Quer dizer, é esquisito, é muito esquisito isso, é muito preocupante primeiro. E a minha grande preocupação é se Rui Costa soube, e com certeza vai ter que investigar ele ou alguém dentro do Benfica, o que é que se está a passar e afastar toda a gente Mas que isso tiver é que o Di afastar. Martinelli, isso que eu Parece estava a dizer. possível, Vitória. Mas isso Mas não é é já. fácil. Parece A pior possível, coisa. tendo em Mas não é conta para que hoje, grande não é parte para das amanhã. estruturas Mas isso do não é Benfica fácil. Não é são fácil funcionários, afastar toda a até gente. a Luís Ferreira lembrou, a grande Mariana, parte das estruturas são funcionários que trabalham com o Mariana, Luís Filipe Vieira. não Parece haja- possível, não haja dúvida portanto, absolutamente nenhuma. apagar o Luís Filipe Vieira do Benfica. E agora não sei vou já. complementar a minha primeira intervenção para dizer isto. O presidente do Sport Lisboa Benfica chama-se Rui Costa, Mariana. O líder do Benfica é Rui Costa. Luís Filipe Vieira pode achar que vendia jogadores por 150 milhões, pode achar que uma decisão é boa, outra decisão é má, mas é uma opinião de alguém que neste momento não é presidente do Benfica. Eu quando digo que o Rui Costa não deveria ter problema em estabelecer uma linha de comunicação com o Vieira e ver se era possível enterrar este machado de guerra, é porque o Rui Costa, tenho eu a certeza absoluta, não tem problema nenhum em sentar-se à frente de Luís Filipe Vieira, como estiveram aqui pessoas ontem, e o Diamantino um deles, e dizer, desculpe lá, Luís, ou como tratar de Luís Filipe Vieira, mas o presidente sou eu agora. E só assim, deixa-me pegar nessa tua ideia, só assim é que seria possível Rui Costa fazer com que estas fugas de informação não fossem um problema, tendo Luís Filipe Vieira do lado neste dele? momento há um cenário que já se está a perceber pelo alinhamento das coisas, portanto, não sei se é o próprio Rui Costa que acha isso, mas seguramente é, porque ele é o líder da direção, ou se é o próprio Benfica enquanto decisão coletiva estratégica. O Benfica não vai reagir a Vieira, não vai entrar em contacto com Vieira, não vai haver aproximação a Vieira. Não vai haver desculpa do Não Vieira. vai haver desculpa, exatamente. O que está a sentir dos sócios, e hoje a Assembleia Geral
ao contrário de outras, até quando Luís Vieira era presidente, que eram bastante hostis à direção, neste momento está a ser uma Assembleia Geral de Orçamento que está a correr tranquilamente para Rui Costa. Não, portanto, a partir Luís daí... Vieira teve Assembleias Gerais com contas chumbadas. Até está a ser muito mais tranquilo. Portanto, a partir daí há um cenário que me parece que dá força à estratégia que Rui Costa pretende seguir. Agora, o que Rui Costa não vai fazer, e a direção do Benfica não vai fazer, é ceder à tentação de quem diz já estão a falar em expulsões, já estão a falar em situações que são bastante complicadas, e eu volto a alertar que há uma auditoria em curso, há situações ainda para clarificarem tudo o que diz respeito a vários dos factos pelos quais Luís Filipe Vieira chegou a ser, portanto, indiciado. Temos de dizer isso porque ainda não foi acusado. E vamos ver, no fim disto tudo, quando a auditoria estiver pronta, é que muitos sócios vão poder retirar ilações. E isso é uma pena que a auditoria demore tanto tempo a estar pronta, porque está a arrastar um problema que o próprio Rui Costa, Mariana, para terminar, gostaria seguramente que ficasse já resolvido, já arrumado e a partir de que toda a gente soubesse com aquilo que pode contar. Enquanto a auditoria não estiver concluída, existirá sempre a dúvida sobre o que realmente se passa em relação a esses 55 contratos. Já agora, Diamantino, estamos aqui a receber também alguns e-mails e algumas mensagens de quem nos está a ver e que não perceberam aquilo que quiseste dizer em relação às mensagens das 2 da manhã. Podes explicar um pouco melhor? Não, estava a dizer, dentro daquilo que Luís Filipe Vieira sabe, que é gravíssimo, saber tudo o que sabe dentro do Benfica, é gravíssimo saber como é que o Rui Costa contacta com alguém às 2 da manhã, quer dizer... troca mensagens com alguém. Quando o Luís Vieira falou sobre o recebem as mensagens, já disseram, não é? Como é o Diamantino, só faltava agora o Rui Costa acordar, estar o dia todo e chegar à noite, deitar-se a pensar em Luís Filipe Vieira. Não pode preocupar-se com isso. Claro, mas não pode preocupar-se com isso. Não deve preocupar-se. Só para perceber, Diamantino, estamos a falar sobre o momento em que Luís Filipe Vieira falou aqui sobre Rui Pedro Brás, é isso? Quando disse que sabia bem a quem é que Rui Costa tinha ligado para tentar convencê-lo a não contratar Rui Pedro Brás? Não era essa. Não, isso não tenho conhecimento, não. Então não te estás a referir a nada que tenha sido dito aqui nesta mesa por Luís Vieira? Não. É que eu não me apercebi, isso era por isso que perguntei o que é. Pronto. Já foi depois da isso conversa. Preocupa-me. E isso preocupa-me muito. Isso já são outras informações. Soubeste, para ficar claro e para nos perceberem... Sim, não foi no estúdio. Soubeste que Luís Filipe Vieira teve acesso à informação como é que de que Rui Costa falava com alguém às 2 horas da manhã. Portanto, a pessoa com quem Rui Costa falou terá dado essa informação a Luís Filipe Vieira. Mas é assim uma coisa do outro mundo, mandar uma mensagem às 2 da manhã no futebol. E eu ontem às 2 da manhã estava a falar com uma pessoa de futebol. O que é do outro mundo é... Parece que é uma coisa do outro mundo. Como é que depois Luís Filipe Vieira sabe? Isso é que é grave. Isso é que é do outro mundo. Parece possível, o Benfica de Rui Costa ter tranquilidade em relação a esta questão das informações, enquanto não estiver resolvida a questão Luís Filipe Vieira, nomeadamente com a auditoria que o Vítor referia? Pois, a auditoria obrigatoriamente terá que ser pública e obviamente nós não sabemos que tipo de nomes é que poderão ser ou não revelados. E isso é uma realidade. Agora, esta questão do ex-presidente Luís Filipe Vieira, neste momento, eu acho que o Benfica está a adotar a postura correta, que é Luís Filipe Vieira tem que se agradecer aquilo que bom te fez, vai-se defender, enquanto pessoa singular, vai-se defender de todas as acusações que lhe são feitas pelo Ministério Público e é o passado do Benfica. E o Benfica tem que se centrar neste momento naquilo que é o presente e o futuro, que é Rui Costa. E essa é a postura correta. Ver aquilo que Luís Filipe Vieira poderá fazer ou não num futuro recente. Se realmente começar a ser uma pessoa que quer importunar, entre aspas, o Benfica, ou Rui Costa, ou quer ser, como muitas pessoas foram, no mandato de Luís Filipe Vieira, pedregulhos na frente de Luís Filipe Vieira do seu trajeto, e se, por acaso, o ex-presidente se quiser tornar uma pessoa assim, aí sim terá que ser avaliado de uma maneira completamente diferente. Portanto, vai depender daquilo que fizer e disser Luís Filipe Vieira. Eu acho que sim, porque o Benfica está-se a centrar, está completamente concentrado naquilo que é a próxima época, é o presente e o futuro. Porque se estiver a pensar no passado e naquilo que se irá falar sobre o passado e as discussões que poderão haver sobre o passado ou sobre coisas mais que existiram, então irá andar ali numa roda viva de onde não irá sair. Em relação às situações dentro do Benfica, obviamente, indo ao encontro das palavras do Paulo, é muito difícil se poder encontrar todas as pessoas, obviamente, que estão a vazar este tipo de informações. Agora, uma coisa é certa, se o ex-presidente sabe tudo aquilo que se passa dentro do Benfica, obviamente que haverá muito mais pessoas que saberão. E isso preocupa-me. Foram 18 anos. 18 anos trabalhou com muita gente. Claro que não pode mandar toda a gente embora. Como é óbvio. Mas não deverá ser muito difícil também
Até porque nós sabemos que o Luís Filipe Vieira também não era uma pessoa que dava abertura a toda a gente. Não dava uma grande abertura a toda a gente. Rui Costa quis alterações no departamento médico, quis alterações no departamento de comunicação, quis alterações de fundo em tudo o que é futebol. Porquê? Claro. Obviamente, E precisamente. curiosamente o próprio Luís Filipe Vieira, num dos poucos elogios que faz a Rui Diz que Costa, isso foi bem feito. diz que fechar o Seixal é uma boa medida da parte de Rui Costa, o que não deixa de ser curioso. Aos jornais, Mariana, aos jornais. Vamos mostrar uma declaração de Luís Filipe Vieira que diz que Rui Pedro Brás tem feito muitas asneiras, reforça ainda que ninguém o queria no Benfica, nomeadamente Rui Costa. Eu assumi ontem que foi o Rui Pedro Brás, fui eu que o admiti. Exatamente. Ninguém, repara bem, da administração, inclusive o Rui Costa o queria. Mas sei com quem é que o Rui Costa falou para alguém persuadir para eu não pôr lá o Rui Pedro Brás. O Rui Pedro Brás já fez tantas asneiras no Benfica e continua no Benfica. Quem é o presidente? Quem é o presidente? Diz lá. Com certeza que é o Rui Costa. Estão prontos. Então porquê é que está... Eu já se assumi Mas que tu é que estás a assumir que foram as geneiras do Rui Pedro Brás. Eu não tenho isso por adquirido. O que eu estou-te a dizer foi eu mais... não tenho isso. Essa é a tua versão. A minha versão? Claro que sim, não, Luís. Eu não tenho... A mim, eu não tenho a garantia que o Rui Pedro Brás tenha cometido tantos erros assim. Tantos erros já cometeu. Nem vale a pena estar a falar. É o que estás a dizer. Não estou a dizer. Também na ida à Argentina, é isso? Nessas coisas. Não, estou a perguntar. Estou a perguntar. Agora, o que repito é. Olha, vender o Volsmith ingressa por 12 milhões e meio de euros. Quando nós estávamos a preparar para vender por 25 milhões de euros, tens um caso logo. Opa, não vale a pena, mas isso são casos que não interessam. Eu, se fosse presidente, vou-te dizer, aliás, eu disse ao Rui Pedro Brás isto, antes de ser detido até, fez algo que foi vender um jogador sem a minha autorização o preço. Okay? Eu disse, você nunca mais vende um jogador sem eu dizer o preço. Quem é que foi o jogador, Luís? Foi no Tavares. Okay? Foi igual. O Arsenal. Nunca mais você vende um jogador desse. Okay? E posso-te garantir, se eu continuasse no Benfica, o Rui Pedro Brás hoje já não trabalhava no Benfica. Estás a perceber? Vítor, Rui Pedro Brás fica fragilizado com estas declarações de Luís Filipe Vieira ou não? Em primeiro lugar, eu acho que... se vamos começar por aí, em primeiro lugar, olha, está aqui um erro de Luís Filipe Vieira. Portanto, Luís Filipe Vieira, não sei se provavelmente deu o braço a torcer claramente, acho que não. Assumiu que cometeu um erro. Portanto... Se houve críticas a Rui Costa... Mas o Diamantino lhe fez a pergunta, claro, já agora, só para que o Diamantino falou aqui sobre isso. Luís Vieira, afinal, é humano, também comete erros. Portanto, e também acontece épocas em que não é campeão, aposta em grandes treinadores e também as coisas não correm bem desportivamente, portanto, o Rui Costa também pode apostar no Roger Schmidt e as coisas não correrem bem, porque também aconteceu o Luís Vieira. A questão é em termos estratégicos. E em termos estratégicos, por exemplo, a situação de facto do Nuno Tavares é surpreendente. Entretanto, já me foi explicado... que provavelmente a situação, depois o Rui Pedro Brás explicará, que tem aqui algumas pessoas com quem fala e acho muito bem, explicará, mas eu acho que não é questão do Rui Pedro Brás ter vendido o jogador à revelia de Luís Filipe Vieira. A questão foi no processo negocial o preço ter sido fixado sem a aprovação prévia de Luís Filipe Vieira. E a partir do momento que foi dado um compromisso... Não é possível um jogador ser vendido sem a aprovação do Presidente. Ser dado o compromisso em nome do Benfica junto ao Arsenal, ainda por cima sendo um clube da Premier League, ia ser muito complicado para o Benfica depois tentar desfazer esse acordo. O Luís Filipe Vieira ficou descontente, deu esse aviso, esse cartão amarelo na altura a Rui Pedro Brás, mas não tenho nenhuma informação que tenha passado para a cabeça de Luís Filipe Vieira prescindir dos serviços de Rui Pedro Brás. Agora, a partir daí... Então terá de ter feito alguma coisa depois disso, porque Luís Filipe Vieira disse que se ainda lá estivesse, que Rui Pedro Brás já não estava. Como é que eu vou explicar isto sem ferir suscetibilidades? A questão aqui, Mariana, vai um bocadinho tocar naquilo que o Calado estava a dizer. A questão é que Luís Filipe Vieira tem muito tempo no futebol. Domina muitos patamares do futebol. E se Rui Pedro Brás, chegado há pouco tempo ao futebol, estabelece contactos com empresários, estabelece contactos com pessoas dos clubes, estabelece contactos com representantes de jogadores, estabelece contactos a todos os níveis e em alguns momentos, eventualmente, pode dizer mais algumas coisas do que seria normal. Já sei que é que estás a referir. Estás a referir-te a uma escuta que nós aqui revelámos, inclusivamente, que Rui Pedro Brás por acaso fala, não me estava a referir à escuta, mas é verdade que existe uma escuta dessa. Mas pode estar aí o início do fim da relação entre Luís Filipe Vieira e Rui Pedro Brás. E outra ficou coisa, a ideia que era quase uma traição. E outra coisa que é importante, porque o Rui Pedro Brás tem a personalidade que tem, as pessoas conhecem, nós todos temos uma personalidade pública, estamos aqui
abrimos-nos, falamos, portanto, e como não fazemos... E damos a cara, que é aquilo que E muitos como não dão. fazemos bonecos aqui, portanto, para pegar numa expressão que foi usada segunda-feira, portanto, somos genuínos, portanto, as pessoas conhecem-nos, portanto, vamos partir do princípio que o Pedro Brás, nos anos todos que esteve no canal onde estava a ser genuíno. Portanto, a partir daí sabemos que ele tem uma postura que em determinados momentos também é agressivo, também é cutilante, também diz as coisas que entende que deve dizer. Provavelmente terá dito algumas coisas Luís Filipe Vieira que chegaram rapidamente a Luís Filipe Vieira. E tendo sido Luís Filipe Vieira, e isto eu já disse, entre julho e agosto, foi logo ali naquela altura em que o mercado ainda estava aberto, e tendo sido Luís Filipe Vieira o responsável pela contratação de Rui Pedro Brás nas circunstâncias que ele próprio revelou, muito provavelmente uma das pessoas, porque naquela altura Luís Filipe Vieira basicamente estava a sentir-se traído quase por toda a gente, com exceção de alguns elementos da direção do Benfica, vice-presidentes, e eu cheguei a falar aqui em nomes na altura, que esses sim ligavam com regularidade a Luís Filipe Vieira. Mas basicamente sentia-se atraiçoado por quase toda a gente. Portanto, naquela altura, Rui Pedro Brás era apenas mais um. Há um aspecto que Luís Filipe Vieira cita, falou aqui especificamente, mas há outros casos, jogadores, que têm a ver com algumas situações... Não era apenas mais um, era uma aposta, figura muito importante. A aposta que o Benfica futebol fez naquela altura, devido à crise, e atenção, muito rapidamente em 10 segundos, o drama de Rui Costa foi o drama de Luís Filipe Vieira. Rui Costa não subiu a presidente em 2024, depois tranquilamente ter tido 3 anos para se preparar. Teve que ser atirado para a presidência, teve que se apoiar nas pessoas que estavam à sua volta, o elenco que tinha sido eleito com o Luís Filipe Vieira. Naquela circunstância... Mas aquele pormenor que a Mariana salientou, isso também é muito importante. Mas qual? Haver uma escuta onde se está a dizer, onde se está a dizer a uma pessoa que é amiga dos dois, a dizer para não dizer nada ao atual presidente. Foi a tal escuta com o Bruno Macedo. De alguma maneira cria logo ali uma fricção entre as pessoas, não é? E eu tenho conhecimento de algumas situações que envolveram conversas de Rui Pedro Brás com pessoas de clubes. Porquê é que ele continuou depois disso? Desculpe, isso é incompreensível. Mas essa escuta já sai com o Luís Filipe Vieira fora do Benfica. Claro. Sim, mas a escuta já sai depois. Sim, mas ele soube disso. Na altura. Mas soube depois. Sim, soube já não estava no Benfica. Soube também que o negócio com o Arsenal foi feito à revelia dele, como utilizando as palavras dele. Sim. Desculpe, nesse caso já seria suficiente para ti para... acho que em qualquer empresa, qualquer diretor que faça isto a um pelo menos CEO, é estranho, a um presidente, tem que sair imediatamente. Alguém que acaba de chegar ao Benfica é estranho. Em relação, é avisado também aqui Rui Costa, quando o Luís Filipe Vieira fala sobre Rui Pedro Brás, e uma das coisas que o ex-presidente do Benfica diz é que sabe com quem Rui Costa falou para persuadi-lo para não pôr no Benfica a Rui Pedro Brás. Está a falar de Jorge Mendes? E estou a perguntar se é Jorge Mendes, sim, porque o Jorge Amaral até falou dessa hipótese. Sim, aqui, sinceramente, não sei se com quem é conhecida a relação de proximidade entre Rui Pedro Brás e Jorge Mendes? Sim, com quem é que o Rui Costa falou, mas que Rui Costa depois ganhou alguma admiração pelo trabalho profissional do Rui Pedro Brás, parece-me óbvio que ele já o assumiu publicamente. Agora, Jorge Mendes tem tido um papel importante na definição do plantel do Benfica, em todos os níveis. Não sei se a esse nível também. Agora, em questão de jogadores e treinadores, tem sido uma... esse nível, a nível da direção desportiva, neste caso da posição de Rui Pedro Brás, não é? Porque também o Rui Pedro Brás, e como nós já falámos aqui... Porque o Luís Filipe Vieira não esconde que foi convencido a contratar Rui Pedro Brás. Porque havia outras opções primordiais. Uma delas que já estava tudo praticamente assente, era o Miguel Ribeiro, que estava na altura no Famalicão. Um clube também tem muitos elementos que giram em muitos outros clubes. Portanto, não sei se era isso que se estava a referir, mas convinha que ele próprio o identificasse. Vamos continuar a falar sobre esta entrevista de Luís Filipe Vieira já daqui a pouco, mas para já há novidades também sobre aquela que pode ser a grande venda deste mercado de verão no futebol português. O Benfica já recebeu a proposta do Liverpool por Darwin. O clube inglês oferece 80 milhões de euros mais 20 para objetivos e ainda um jogador, que é o lateral esquerdo de Tsimikas. A informação foi revelada pelos comentadores Paulo Catarro e Nuno Dias, aqui na CMTV, durante o programa Mercado. Grimaldo está em ruptura com o Benfica e Rui Costa pode encarar um negócio como a possibilidade de colmatar a saída do lateral espanhol e ainda de conseguir a venda de Darwin pelos 3 dígitos, tal como pretendia. Darwin já terá manifestado junto da SAD, liderada por Rui Costa, a vontade de assinar pelo Liverpool.
Tsimikas e Minamino são os jogadores que o Liverpool ofereceu no negócio de Darwin. O Benfica tinha a opção de escolha, mas de imediato rejeitou Minamino por se tratar de um avançado. A estrutura do Benfica acredita que já há muitos avançados, considera que já há muitos avançados no plantel, por isso a hipótese em cima da mesa é Kostas Tsimikas. É um lateral esquerdo grego de 26 anos que está avaliado em 10 milhões de euros. Foi contratado em 2020 ao Olympiacos por 13 milhões de euros e tem contrato até 2025. Apesar de ser habitual suplente, participou em 24 jogos pelo Liverpool na última época. Já Minamino, jogador rejeitado pelo Benfica, é um avançado e está avaliado em 12 milhões de euros. Já vamos falar sobre Darwin Núñez, até porque foi o Paulo Catarro um dos comentadores que revelou as informações sobre este possível negócio, mas para já falamos ainda sobre Luís Filipe Vieira, mas em relação à reação do Sporting, que já reagiu às declarações do ex-presidente do Benfica aqui na CMTV. Luís Filipe Vieira disse que Frederico Varandas lhe propôs um pacto nos salários das modalidades. A reação chega através do diretor de comunicação do Sporting. Nas redes sociais, Miguel Braga deixa ainda uma farpa ao Benfica, lança a questão, e estou a citar, pactos para estabelecer tetos salariais e baixar concertadamente salários. Depois escreve que basta olhar atentamente para os relatórios do Benfica e do Sporting para perceber as diferenças. As declarações de Luís Filipe Vieira na CMTV levaram também o Porto a fazer um novo ataque a Frederico Varandas. Esta tarde, Francisco Marques comentou nas redes sociais a revelação feita pelo ex-presidente do Benfica. Vieira disse que foi contactado por Frederico Varandas para que fizessem um pacto de não agressão nas modalidades. Segundo Vieira, a ideia do presidente do Sporting era baixar o teto salarial nas modalidades de Benfica e Sporting. Hoje, em reação, o diretor de comunicação do Porto diz que este é o centralismo da capital em todo o esplendor. Francisco Marques escreve que Frederico Varandas, que descreve como o homem que passa a vida a insultar o Porto e Pinto da Costa, propôs e acordou um pacto de não agressão com o Benfica. Para o dirigente portista, este pacto só torna as conquistas do Porto mais saborosas. Diamantino, achas que é aceitável este pacto que foi revelado pelo ex-presidente do Benfica? Estas coisas, quando estamos mal, e sabemos que a vida é mesmo assim, quando estamos mal, tudo nos sai mal. E agora, resta saber, ontem foi o desmentido da Judiciária, hoje é quase um desmentido do Sporting. Mas já é bem um desmentido, não é? Até disseste quase, mas não há propriamente um desmentido. Por isso mesmo. Quer dizer, eu teria que saber se isto é verdade, mas acredito que seja verdade. Agora, este comunicado a dizer basta olhar para os relatórios. Os relatórios está a dizer que do o Benfica não cumpriu. Claro, é porque se calhar não houve acordo. Porque o segundo parece também não ouviu o Luís Filipe Vieira. Ou pode ter havido acordo e não ter sido cumprido. Luís Filipe Vieira disse que havia o pacto. Disse que havia o acordo ou disse que o Varandas lhe telefonou para fazer? Disse inclusivamente que o acordo foi cumprido. Disse. Não haver concorrência ou não ir buscar jogadores, eventualmente, depende dos termos em que foi Sim, mas não me recordo. O teto salarial. Não me recordo o teto salarial. Julgava que ele tinha dito que o Varandas lhe tinha falado a propor um acordo salarial nas modalidades. Não me apercebi que ele tinha dito que esse acordo tinha sido feito e que, pelos vistos agora, pelo menos encontraram-se. Pelos vistos agora não foi cumprido. E não foi cumprido por quem ainda? Pelo consulado de Luís Filipe Vieira ou já por Rui Costa? É isso que resta saber também. Não se percebe bem também por este comunicado do Sporting. O único relatório de contas que se conhece neste momento do Benfica é o do primeiro semestre da época passada. O primeiro semestre da época passada foi aquela fase complicada em que o Luís Filipe Vieira estava detido e mesmo o Rui Costa teve muitos problemas para enfrentar. Não sei se é isso que o Miguel Braga se refere ou se refere ao relatório de contas anual do ano anterior, que é 19 isso também que precisávamos saber. A partir daí é complicado aferir porque a resposta não é clara, não é desmentida. Eu só entendo uma coisa, é que não é nenhum bicho de sete cabeças presidentes conversarem, porque quando... Eu ia usar um termo mais coloquial, mas pronto. Quando se sentiram apertados, os presidentes foram todos ao governo. E toda a gente sabe que nesse dia António Costa tinha decidido, tal como tinham feito em França, cancelar o campeonato. E foram lá os presidentes dos três grandes, com a Liga e a Federação, entregar a segunda Liga, dizer que a segunda Liga acabava. Dois grandes, não é? Por isso é que o Porto também reage aqui e até fala em centralismo. Sim, mas também já houve outros momentos, envolvendo também pessoas, em que foi claro que, por exemplo, Fogo Porto e Sporting também se entenderam.
E na altura, inclusivamente, quando aconteceu esse encontro, um deles foi Nuno Saraiva, que é comentador aqui na CMTV, a justificação que foi dada é que era relativa ao handball. Foi um encontro relativo à preparação de uma situação relacionada com o handball. E, portanto, há determinados momentos, e, por exemplo, Pinto da Costa, quando aconteceu a situação de Alcochete, disse a Bruno Carvalho que o Futebol do Porto não aceitaria nenhum jogador, por exemplo, que rescindisse com o Sporting. Portanto, há muitas situações destas ao longo dos anos em que os interesses convergem e os presidentes falam. Agora, se não falarem... Também, até na hipótese da autoridade da concorrência, poder intervir. Isso foi eu que falei. E, desculpa lá, eu falei em dezenas de milhões de euros à tarde, mas não são dezenas de milhões. Foi 11,3 milhões de euros de multa que a autoridade da concorrência aplicou aos clubes. Creio que os grandes clubes pagam 4 milhões, 2 milhões, 3 milhões, mas mesmo para os clubes pequenos é para pagar muito dinheiro. E numa situação destas, ninguém está livre, ao haver uma revelação deste tipo, que a autoridade da concorrência entre em campo e vá perguntar o que é que se passou e se isso prejudicou a concorrência nas modalidades onde esse acordo terá entrado em prática. Luís Filipe Vieira diz, José Calado, que foi Frederico Varandas quem lhe ligou, algo que não é desmentido também pelo Sporting. A confirmar-se surpreende-te, tendo em conta aquela que tem sido a postura pública de Frederico Varandas? Não, a mim não me surpreende, sinceramente. No futebol nada me surpreende. A partir do momento que Jorge Nuno Pinto da Costa grava dentro do Estádio da Luz, ou seja, isso já nada me surpreende. A mim o que me surpreende nestas declarações é, mais uma vez, colocar-se o centralismo da capital, ou seja, este tipo de pensamento, para mim, não se deve, e há muita gente do Futebol do Porto que não se identifica com este tipo de pensamento. Isto é um pensamento bacoco e antigo que já não devia existir no futebol. É? O centralismo da capital. Depois e complexado. É? Pronto. E depois gostava de saber e gostava de perceber quando é que foi feito este encontro, se foi em tempo de pandemia ou se foi antes da pandemia, quando é que foi, porque todos nós sabemos que na liderança de Bruno Carvalho, todos nós sabemos o que disparou a nível de modalidades o Sporting, 3 vezes mais que os seus adversários, e isso vinha no relatório de contas. Não sei quando é que foi este encontro. Depois dizer que o diretor de comunicação do Futebol do Porto também está a esquecer, não sei se houve, quando Luís Filipe Vieira também falou no tal protocolo com Jorge Nuno Pinto da Costa, ou seja, isso também devia fazer confusão. Ao Sporting, se calhar, também devia fazer confusão esse protocolo, também devia colocar em causa. Então, mas vamos a ver, o que é que aconteceu nesse protocolo? Esse protocolo era para quê? Era para vocês ganharem de vez em quando e nós ganharmos outras vezes? Qual é que era o protocolo? Ou seja, ninguém falou desse protocolo. Mas outra coisa, Mariana, também se está a esquecer das trocas e baldrocas daquilo que foram os jogadores Futebol Clube do Porto para o Sporting, Sporting para Futebol Clube do Porto, que depois havia o equilíbrio no relatório de contas. Ou seja, as pessoas têm memória curta, e têm que se lembrar destas coisas. Isso no futebol há muitas coisas desse género. Eu gosto que as pessoas mandem achas para a fogueira, mas quando mandam achas para a fogueira têm que ver algumas coisas que se passaram recentemente. Eu já não digo num passado longínquo, mas recentemente. Deviam-se lembrar. E não se lembram. É uma pena, mas para mim este tipo de declarações muitas vezes se diz porque é que os presidentes dos 3 grandes não falam, porque eles próprios têm o poder e se calhar deviam equilibrar muitas coisas no futebol português. Depois, quando falam ou se cumprimentam, é o ai Deus Nossa Senhora, que isto realmente o futebol é o faroeste. Eu não consigo entender. Eu gostava era de perceber quando é que foi este encontro e em que altura é que foi, e realmente para equilibrar, se, como estava a dizer o Vítor, se é realmente para não haver troca de jogadores ou para não se assediar os jogadores para trocarem de clubes, como houve uma altura que se fez, se era para equilibrar os tetos salariais e não se cometer loucuras a nível de tetos salariais. Eu gostava de saber para que é que foi, mas a mim não me espanta, sinceramente não me espanta. E não acho nada de mais os clubes terem falado em relação a este assunto. Por exemplo, eu recebi aqui uma informação, e é uma fonte bem colocada, mas eu não pude confirmar, que diz, por exemplo, que o contacto foi da parte do Luís Filipe Vieira, não sei se o Luís Filipe Vieira diretamente, porque havia 2 jogadores, um de hóquei e um de basquetebol, que queriam ir para o Sporting, e que também isso acabou por ser conveniente para o Benfica ter havido este encontro, que agora até fico na dúvida se foi cumprido ou não, face àquilo que o Miguel Braga disse. E se o diretor de comunicação do Sporting emite este comunicado, ao menos, para não deixar toda a gente na dúvida, ao menos devia ir direito ao assunto e dizer assim: o Sport Lisboa, o Benfica não cumpriu a sua parte de protocolo, como o Luís Filipe Vieira disse. Luís Filipe Vieira disse que tinham cumprido as 2 equipas. E devia dizer, e não deixar no ar, vão ver o relatório e contas. Nós não somos auditores, não vamos andar aqui a ver os relatórios e contas a esmiuçar, ao menos que nos explicasse logo as coisas. Paulo, como é que entendes esta reação da parte do Sporting, que não é realmente um desmentido? Não é um desmentido e
Realmente é preciso olhar para os relatórios. Só pela do Sporting, porque creio que a do Porto já era mais previsível. Sim, tem que se olhar mesmo para os relatórios e, como dizia o Vítor e bem, resta saber a que relatório é que se estão a referir. Os elementos do Sporting. O ex-presidente do Benfica disse claramente que o acordo foi cumprido. Agora, realmente esta frase é um pouco ambígua, não é? Paulo, vou ter de te interromper porque temos novidades sobre a Assembleia Geral do Benfica. Este é um alerta CM. Grita-se Rua Vieira, no Estádio da Luz. Eduardo Antunes, que mais informações tens? Exatamente, continua na mesma toada a Assembleia Geral, muitos sócios a pedirem o fim do vieirismo. E esta foi uma das expressões utilizada por um dos sócios que falou na Assembleia Geral e que pediu o fim do vieirismo, e nessa altura muitos aplausos para esse sócio, e esta Assembleia Geral continua nessa toada de muitas críticas ao discurso feito por Luís Filipe Vieira na entrevista à CMTV. E, portanto, continuam essas críticas, continuam os pedidos de expulsão de sócio de Luís Filipe Vieira, que resta saber depois se vão ser acatados por parte desta direção liderada por Rui Costa. Além desse fim do vieirismo, gritaram também literalmente Rua Vieira. É isto que pedem os sócios do Benfica nesta Assembleia Geral, no momento em que ainda faltam mais de 20 adeptos falar nesta Assembleia Geral. Cada um tem 3 minutos para expor a sua opinião, mas para já tem sido unânime, ou têm sido unânimes as críticas a Luís Filipe Vieira e principalmente por parte do discurso feito e das críticas feitas também a Rui Costa. Outra das críticas e outro dos momentos salientados dessa entrevista de Luís Filipe Vieira foi quando disse que Rui Costa ia apenas 1 hora por dia ao Seixal e que não cuidava como devia ser cuidada a formação, e portanto que essa parcela do Benfica era mais cuidada por Luís Filipe Vieira, e portanto essa parte também foi bastante criticada. E recordo que nessa entrevista de Luís Filipe Vieira à CMTV, o antigo presidente do Benfica disse que o vieirismo é o Benfica, e portanto essa foi uma expressão muito criticada por parte destes sócios hoje na Assembleia Geral, que pedem exatamente o fim desse vieirismo, não acreditando naturalmente nesta ótica que o vieirismo é o Benfica, e portanto não concordando com essas palavras de Luís Filipe Vieira, pedem o fim do vieirismo, e isso traduz-se na expulsão de Luís Filipe Vieira enquanto sócio do Benfica. São os primeiros pedidos de expulsão para Luís Filipe Vieira enquanto sócio do Benfica. Vamos voltar a estas informações a seguir ao intervalo. Até já. TCM. João Noronha Lopes está neste momento a falar no pavilhão número 2 da Luz, onde decorre a Assembleia Geral do Benfica. Temos a informação de que o candidato à presidência do Benfica fez duras críticas a Luís Filipe Vieira. Disse, por exemplo, que o ex-presidente do Benfica arrastou o nome de Eusébio para a lama. Neste momento estão a acontecer as intervenções dos sócios do Benfica. 30 sócios inscreveram-se para falar nesta Assembleia Geral depois de o orçamento ter sido votado e aprovado. Um desses sócios foi João Noronha Lopes, candidato que foi derrotado nas eleições precisamente contra Luís Filipe Vieira, que no pavilhão da Luz já fez duras críticas ao ex-presidente do Benfica por causa da entrevista que Luís Filipe Vieira deu aqui na CMTV. Na altura, Luís Filipe Vieira fez um duro ataque pessoal a João Malheiro e falou sobre Eusébio neste momento para o ex-candidato à presidência do Benfica. Luís Filipe Vieira arrastou o nome de Eusébio para a lama. Tem razão, Diamantino, João Noronha Lopes, nesse sentido? Tem. Aliás, acho que a crítica é unânime nas referências que o Luís Filipe Vieira utilizou para atacar a João Malheiro. Se calhar tem as suas razões, se calhar, mas não podia ter utilizado o nome do Eusébio nem ter contado alguns pormenores dos últimos dias do Eusébio. O Eusébio é a maior marca do Benfica, é a única. É a única grande marca que o Benfica ainda tem, é o Eusébio. E quando se diz que o vieirismo é o Benfica, não, o Eusébio é que é o Benfica.
E, portanto, utilizar o nome do Eusébio não me pareceu bem, nem a mim, e julgo que a ninguém. Porque o Eusébio é o maior símbolo do Benfica, é o maior símbolo. Se o Benfica hoje ainda é o que é, em qualquer parte do mundo, e o Calado se calhar também teve essa felicidade de viajar pelos 4 cantos do mundo a jogar, antes de ouvirmos falar em Eusébio, em Benfica, gritavam Eusébio. E quando o Eusébio entrava em campo? Eu cheguei ao Estádio Olímpico de Roma com o Sr. Fernando Martins e o Presidente da Roma, o Viola, de braço dado na pista, o estádio com 90 mil pessoas a bater palmas e eles a julgarem que era para eles a levantarem o braço. E era o Eusébio que tinha aparecido no túnel. Nós chegámos à final da taça UEFA à Bélgica, saímos do autocarro para ir para o hotel com câmaras de televisão à nossa espera, ou por outra, julgávamos nós que era à nossa espera. E nós entramos para o hotel, ninguém nos fez uma pergunta, ninguém nos filmou, estava tudo à espera que o Eusébio saísse do autocarro. O Eusébio, por acaso, até nem foi. Vamos começar a contar as histórias do Eusébio, senão também tem uma para contar. Não é isso, é só para dizer. Só para reforçar isto é para reforçar que o Eusébio numa meia-final da Liga dos Campeões, sim, numa meia-final da Liga dos Campeões em Manchester, com o Manchester United Dortmund, que o Dortmund acabou por vencer a eliminatória, o Eusébio foi convidado e antes do jogo foi ao relevado. O Old Trafford, com 75 mil pessoas, levantou-se a aplaudir um homem que tinham visto, que muitos jogadores, muita gente nunca tinha visto. Por isso eu quero reforçar que só há uma pessoa em que todos os sócios do Benfica, e se calhar o país inteiro, se revêem. Estamos a falar do Benfica. É o Eusébio. Não há mais ninguém. E por isso não há ninguém, nem treinadores, nem presidentes, que achem que são maiores que o Benfica. E já se ouviu isto de treinadores e de presidentes. Acham que o Benfica só começou a existir depois da sua chegada ao Benfica. É mentira. O Benfica teve o teu pai, o teu avô, teve o Eusébio, teve o Sr. Coluna, teve tanta gente. Essas pessoas é que são Benfica. E o Eusébio acima de todos. Por isso acho que esta referência, com todo o respeito, mas estas referências de Luís Filipe Vieira na segunda-feira ao Eusébio caíram mal. Também condena-se, José Calado, a forma como o Luís Filipe Vieira falou em relação a Eusébio e fê-lo para atacar o João Malheiro? Completamente. Acho que nesse momento da entrevista, acho que se espalhou ao comprido. Utilizar o nome de Eusébio da Silva Ferreira para um ataque pessoal, ao fim e ao cabo, foi a pior coisa que podia ter feito. Comungo das palavras de Diamantino. Acho que o legado do King e a sua imagem, aquilo que significa para todos nós benfiquistas, nunca será beliscada, seja por nenhum ex-presidente, nem nenhuma pessoa. Por isso, para mim... Nem deverá ser utilizada. Claro. Por isso, para mim, esteve muito mal nessa parte da entrevista. E volto a reforçar que a imagem de Eusébio da Silva Ferreira e aquilo que o Benfica é hoje, neste momento, e toda a sua grandiosidade, a muito deve aquilo que esse homem, obviamente, fez por esse mundo inteiro e aquilo que sempre significou para o Benfica e para o país. Por isso, a sua imagem nunca poderá ser beliscada por ninguém, muito menos pelo ex-presidente. Mas também é importante... E já agora dizer, só um segundo, Paulo, e já agora dizer, porque também é verdade, que ao dizermos isto, ou ao estarmos aqui a dizer isto, é de referir também aquilo que o Luís Filipe Vieira fez por Eusébio. Era isso que eu ia sublinhar. Não. Não podemos pôr em causa... Não foi nada bem tratado pelo João Paulo Azevedo. E foi o Luís Filipe Vieira que lhe deu... Agora, não se pode depois achar que o Eusébio é pertence. Claro. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que, obviamente, e eu sei que a família de Eusébio da Silva Ferreira tem uma grande estima também por Luís Filipe Vieira. Sim, é verdade. Tem uma grande estima, todas as pessoas da sua família têm uma grande estima, mas eu acho que ele, por fazer esse ataque pessoal, não poderia nunca ter falado de Eusébio daquela maneira. Vamos também dar mais informações sobre a Assembleia Geral do Benfica. Para já, chegou a altura de ficarmos a conhecer os destaques do Jornal da Meia-Noite com a Daniela Polónia. Boa noite. 9 elementos dos Super Dragões foram detidos por estarem ligados à morte de Igor Silva nos festejos do título. Um deles é Marco Orelhas, pai do jovem que já está em preventiva. No Jornal da Meia-Noite vamos revelar todos os detalhes da emboscada que foi feita.
Foram detidos os suspeitos da morte a tiro de um jovem de 16 anos em Loures. O crime aconteceu no contexto de uma guerra entre gangues juvenis. É também um dos temas em destaque daqui a pouco no Jornal da Meia-Noite. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens não sinalizou as filhas de Sónia e Vítor. O homem usava a casa onde mora com a ex-concorrente do Big Brother para fazer vendas de droga. O novo plano de vacinação contra a Covid-19 e a gripe arranca a 5 de setembro. Pessoas com mais de 65 anos e com doenças graves são os grupos prioritários. Ora, em destaque no Jornal da Meia-Noite vai também ainda estar o facto de a Segurança Social mandar cortar a ajuda alimentar a 30 mil famílias. Já o Estado vai dar um bónus de 4 mil euros para a compra de carros elétricos. Estes e outros temas para ver no Jornal da Meia-Noite, que começa logo depois da Liga de Ouro, à 00:30. Para já, a Liga de Ouro continua com a Mariana Águas. E com novas informações sobre a Assembleia Geral do Benfica, reportagem em direto com o jornalista Duarte Antunes. Duarte, João Noronha Lopes, depois de criticar Luís Filipe Vieira, acaba de se colocar ao lado de Rui Costa. O que é que nos podes dizer sobre o discurso do ex-candidato? Exatamente, terminou há instantes essa intervenção de João Noronha Lopes, que criticou e atacou veementemente Luís Filipe Vieira e ficou do lado de Rui Costa. Foi também muito aplaudido pelos sócios que estão presentes nesta Assembleia Geral do Benfica e terminou ao dizer, e passo a citar, são estas as palavras de João Noronha Lopes: Senhor Presidente, conte connosco que nós queremos contar consigo. Foi desta forma que João Noronha Lopes terminou a intervenção, colocando-se exatamente ao lado de Rui Costa, apoiando o atual presidente do Benfica, principalmente depois das declarações e da entrevista de Luís Filipe Vieira, e naturalmente os sócios reagiram com um grande aplauso para João Noronha Lopes, que apoiou desta forma Rui Costa, fazendo também um ponto de situação daquilo que tem sido esta Assembleia Geral do Benfica, que começou exatamente com Rui Costa a ignorar Vieira e as palavras de Luís Filipe Vieira, e depois colocando-se também numa parte responsável daquilo que foi a época passada do Benfica e assumindo a culpa pelo fracasso da época passada. Os sócios depois acabaram por votar o orçamento esse que foi aprovado, o orçamento da próxima época. São boas notícias também para a direção liderada por Rui Costa, e seguiram-se pedidos de expulsão para Luís Filipe Vieira, expulsão de sócio do Benfica, uma decisão que caberá naturalmente a esta direção do Benfica, liderada por Rui Costa, decidir se expulsa ou não Luís Filipe Vieira de sócio do Benfica. Certo é que houve gritos nesse sentido de sócios que pediam exatamente essa expulsão de sócio de Luís Filipe Vieira e, portanto, mostrando-se contra as palavras do antigo presidente do Benfica, e foram vários os pontos de crítica, desde os ataques feitos a Rui Costa e com declarações também muito fortes por parte de João Noronha Lopes, que disse que Luís Filipe Vieira colocou o nome de Eusébio na lama. São críticas muito fortes por parte dos sócios e também de João Noronha Lopes, que já foi candidato também à presidência do Benfica e que arrasou completamente Luís Filipe Vieira nesta Assembleia Geral do Benfica, com orçamento aprovado da próxima época. O jornalista Duarte Antunes acaba de nos dar todas as informações sobre esta Assembleia Geral do Benfica, marcada por duras críticas a Luís Filipe Vieira, por um lado, e por outro, por apoio a Rui Costa, inclusivamente Vítor, da parte de João Noronha Lopes. Até aqui, a oposição a Luís Filipe Vieira sempre associou Rui Costa também ao vieirismo. Aparece aqui a Noronha Lopes a fazer exatamente o contrário. Esta intervenção de Luís Filipe Vieira pode, afinal, ser um ponto de viragem a favor de Rui Costa? Pode ter esse efeito polarizador. João Noronha Lopes foi uma voz bastante ativa a dada altura, questionando o facto de Rui Costa ter dado o passo em frente para assumir a presença do Benfica, na altura da saída de Vieira. Chegou a dizer claramente que Rui Costa não tinha condições para ser presidente do Benfica. Teceu várias críticas, exigiu uma ida às urnas, depois acabou por não comparecer nessa ida às urnas. Se calhar aqueles 30%, até deixa eu ver se não me engano, 34,71% que tinham votado nele, eu fui muito crítico na altura porque achei que é alguém que vai às urnas contra Luís Filipe Vieira em outubro de 2020, tem 34,71% dos votos.
inclusivamente mencionando já todas as situações relativas aos processos e outras que levaram à saída de Vieira em julho. E depois arrastam uma indecisão durante algumas ou várias semanas, ao ponto de depois não ir a eleições e retirar qualquer possibilidade de haver uma oposição organizada à continuidade do tal vieirismo que era citado na altura. Portanto, é uma grande novidade, passado um ano, ou praticamente um ano, o João Noronha Lopes agora proclamar o seu apoio a Rui Costa. No entanto, isto tem um significado. Isto, a partir deste momento, Rui Costa já tinha tido uma votação expressiva, 84,48% dos votos, quando foi eleito, e atenção, conseguiu superar a votação pela qual Vieira tinha sido eleito em outubro de 2020. A partir do momento que Noronha Lopes também se coloca ao lado de Rui Costa, acho que se pode retirar a ilação que esta intervenção do Luís Filipe Vieira pode ter um efeito polarizador em torno desta direção de Rui Costa, pelo menos alguma oposição, e atenção que nesta Assembleia Geral também foram decididas críticas a Rui Costa, mas no final de contas a intervenção de Vieira pode acabar por ter um efeito polarizador à volta da liderança de Rui Costa. Pela tua expressão, tens algumas dúvidas ainda em relação a esta possibilidade de Rui Costa ser reforçado? Paulo? No breve prazo, acho que sim. Quando digo polarizador, não sim, é? mas acho que o Rui Costa vai enfrentar aquele mês de agosto que vai ser terrível. E se o Benfica não conseguir a qualificação para a Champions League, acho que aí pode ser um problema complicado. Também tu, Paulo. Não, é uma constatação óbvia. Há mandato até outubro de 2025. Vamos ter calma. O que eu quero dizer é que este apoio, entre aspas, de Noronha Lopes, efeito polarizador. Poderá desaparecer imediatamente se os resultados não forem bons. É isso que eu quero dizer. Só e apenas. Sei perfeitamente quanto tempo dura o mandato de Rui Costa e legítimo. Mas que este apoio ou esta polarização que se desvanecerá se os resultados não surgirem, isso não tenho a menor dúvida. Está calado. Esta posição de Noronha Lopes é uma boa notícia para o Benfica? No mínimo é muito estranha esta posição. Lá está, é o futebol no seu esplendor absoluto. É muito estranho, ou seja... É muito dinâmico. Não é? É muito dinâmico. 2 anos de oposição acérrima ao vieirismo, a Rui Costa também, porque havia ataques frontais a Rui Costa na altura, porque já estava indicado como Delfim de Vieira. Por isso isto é uma inversão total. E até durante as eleições. Por estar rodeado de muitas pessoas que estavam com Vieira. E dizer que Rui Costa não era uma opção para presidente do Sport Lisboa Benfica, ou seja... Lá está, nós no futebol somos surpreendidos sempre com estes volte-faces, são fantásticos, mas eu continuo a dizer, porque o Rui Costa é uma pessoa que eu estimo muito e o sonho dele sempre foi ser presidente do Benfica. Eu continuo a dizer que ele tenha cuidado com as pessoas que se querem juntar neste momento onde ele está a ser aplaudido, onde as pessoas lhe estão a dar todo este voto de confiança. Há muita gente que neste momento se calhar se quer juntar a ele e lhe dar palmadinhas nas costas, mas certamente serão as primeiras que, como diz ali o Paulo, em algum momento nefasto para o Benfica, ou algum momento de sucesso, que o sucesso desportivo não apareça, serão se calhar essas primeiras pessoas que se vão perfilar e que vão chegar à frente para serem a opção e para criticarem Rui Costa. Por isso, isto para mim não significa nada. Não significa nada, este apoio neste momento não significa nada. Eu gosto de ver o apoio às pessoas quando elas mais necessitam. E o que se tem provado neste Benfica de alguns anos a esta parte é que às vezes quando as pessoas mais necessitam viram-lhes as costas. E eu só espero que quando o Rui precisar e quando o Rui precisar desse apoio, que esse apoio seja acérrimo e não que lhe virem as costas. Por isso, todo este apoio neste momento, ou as palmadinhas nas costas, a mim não me dizem nada. A mim só prova que realmente houve uma pessoa que se candidatou, houve uma pessoa que teve apoio de benfiquistas. O Sr. Noronha Lopes teve apoio de benfiquistas, que lhe deram 34% da votação, e depois, mais uma vez, houve, entre aspas, uma campanha anti-vieirismo, e depois, obviamente, não apareceu às urnas. Ou seja, para mim, isto diz muito daquilo que poderá ser a pessoa, naquilo que é o apoio ao Rui Costa, que era uma pessoa que ele próprio criticava. Por isso, vamos ver o que é que o futuro ditará. Uma coisa é certa, o Rui está a criar uma equipa forte, está no bom caminho. Eu só espero que os resultados desportivos depois o acompanhem, sinceramente. Está dependente desses resultados desportivos ainda, Rui Costa? Diamantino? Dependente não está, mas é igual em todo o lado. Claro. Estão todos sempre. Agora, eu faço uma leitura diferente. Os resultados não aparecem. Claro, eu faço uma leitura diferente do que todos aqui fizeram. Eu não vejo isto como um
uma ação de solidariedade com o Rui Costa. Até pode ter sentido também... É oposição a Vieira, é isso? Não, até pode ter sentido que Rui Costa foi maltratado por Vieira nestes últimos tempos. Mas aquilo que eu acho que aconteceu mesmo ao ver isto e estarmos a dar esta notícia é que Noronha Lopes, quase de certeza, como qualquer outro benfiquista, acha que o Benfica é que foi ofendido. E, portanto, quando se sente que o Benfica foi ofendido, isto é como nas famílias. Normalmente o que toca a um, toca a todos. E é esse sentimento de certeza que Noronha Lopes teve e os sócios que estavam nesta Assembleia gostaram. Porque quase todos... o apoio a Rui Costa. Não foi ao Benfica, foi o apoio ao Rui Costa. Mas onde é que está o apoio? Alguém... Então, claro, então é o apoio a Rui Costa. Foi aquilo que nós falámos. Manifestado o apoio ao Rui Costa. Foi aquilo que disse a Mariana, o apoio a Rui Costa. E é o que eu acabei de dizer. Pode ter mostrado alguma solidariedade a Rui Costa. Não, mas que é uma pessoa que ele dizia que não tinha perfil para ser presidente do Benfica. Estava a ler aquilo que foi escrito no comunicado quando ele disse que não se candidatava e que dizia que pessoas... Pode ter mostrado alguma solidariedade a Rui Costa. Nem vou estar a citar, porque seguiu sempre a mesma linha de... E não ter gostado do presidente do Benfica ter sido visado por Luís Filipe Vieira como foi. Isso é uma coisa. Já poderia ter manifestado o apoio antes. Isso é uma coisa. Sem ser preciso Luís Filipe Vieira falar. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu julgo que é mais viável, na minha opinião, é que ele sente, como todos os benfiquistas quase sentiram, não direi todos, mas a grande maioria, é que o Benfica é que foi ofendido. Acrescentar também que João Noronha Lopes, neste discurso, diz também que, apesar de demonstrar apoio a Rui Costa, diz que o presidente do Benfica nunca se afastou de uma forma inequívoca do antecessor e que tem agora uma nova oportunidade para romper definitivamente. É este o sentimento das pessoas que estavam com Noronha Lopes. Por isso é que eu gostava de ouvir alguns dos grandes apoiantes de Noronha Lopes sobre a linha que Rui Costa está a seguir, para ver se quando estão a criticar o Vieira, a meio, alguém diz assim, ok, esqueça lá o Vieira, fala agora um bocadinho do Rui Costa. Para ver se diziam a mesma coisa. Sim, mas não é isso que está em causa aqui. O que está em causa aqui... Mas sabes uma coisa, Vítor? Isto é tudo muito engraçado. Sabes porquê? Porque o Rui Costa não tomou posse agora. Pois não. O Rui Costa já por isso tomou. Por isso. Não é? Ou seja, este discurso de cortar com o vieirismo, ou seja, se realmente haveria um apoio e um apoio... Zé, 84,48% a 10 de 10 de 2021. Eleição de Rui Costa. Portanto, se a massa associativa do Benfica elege Rui Costa com 85% dos votos, pá, quer dizer, esta linha de oposição de Noronha, não sei se as pessoas estavam com ele, continuam presas ao passado, mas quer dizer, estamos em junho de 2022 com o discurso de junho de 2020. Não, aquilo que eu digo, portanto, há que passar à frente. Aquilo que eu estou a dizer, e basicamente ir ao encontro das tuas Rui Costa palavras, está legitimado, ir ao encontro das tuas palavras há pouco é, sim. Este tipo de apoio teria que ser, na altura que o Rui Costa tomou posse, e dizer, atenção, eu estou com o Rui Costa. Agora é difícil. Claro, estou com o Rui Costa, esta é uma situação difícil, vamos ultrapassá-la juntos como benfiquistas. Luís Filipe, não é? Zé, mas aquilo que disse há pouco que estou curioso para ver se houver um resultado que não seja positivo. Mas aquilo que foi dito na altura... Saem novamente os coletes do armário, novamente. Boa. Mas aquilo que foi dito na altura foi, enquanto dirigente não vou apoiar Rui Costa. Enquanto tivemos uma OP legal, não ouvi uma palavra dele. Quando tivemos a admissão de Presidente da Assembleia Geral, onde estava Rui Costa nesses momentos. Foi isto o discurso que foi sempre assumido. Até hoje, que foi preciso Luís Vieira tomar a palavra. Final até hoje, qual foi, Mariana? Foi sempre assim. Houve qualquer coisa que ele disse? Sim, aquilo que disse foi que Rui Costa teve várias ocasiões para se afastar de forma inequívoca da herança de Luís Filipe Vieira, que não o fez, que agora tinha uma oportunidade para fazê-lo, para romper definitivamente com um passado que, para Noronha Lopes, não orgulha os benfiquistas, e disse que, com toda a legitimidade democrática de uma esmagadora maioria dos sócios que o escolheram há 8 meses, que Rui Costa o devia fazer. Deu esse conselho a Rui Costa na Assembleia Geral do Benfica. E é aquilo que a maioria das pessoas julga eu, mesmo não sendo os apoiantes de Noronha Lopes, é aquilo que a maioria dos benfiquistas pretendem também. E já falámos aqui nisso hoje. É que o Rui Costa, a partir de hoje... A parte do apoio foi quando disse, Sr. Presidente, conte connosco, que nós queremos contar consigo. Pronto. Por isso eu digo, a leitura que faço disto é que há o apoio a Rui Costa porque foi avisado, mas... ao sentimento que é o Benfica que foi ofendido. É a minha leitura sobre isto. Daí ele fazer essa alusão novamente, a dizer que o Rui Costa não se desviou ainda muito. Vamos ver uma coisa. Daquilo Nós ouvimos que aconteceu. Ouvimos Luís Filipe Vieira dizer que não falava com Rui Costa há N tempo, praticamente, desde que tomou posse. Ouvimos toda esta situação, entre aspas, dizer que estava desiludido com Rui Costa. Mas publicamente Rui Costa nunca se demarcou de Luís Filipe Vieira. Não, mas a questão não é essa. A questão é,
É aquilo que eu estou a dizer. Rui Costa, quando tomou posse, este tipo de situação, quando se diz cortar com o vieirismo, é assim, se Rui Costa não fala com Luís Filipe Vieira ou não tem nenhum tipo de relação, então deveria ir noutra vertente, que era cortar com o vieirismo, tirar, se calhar, 70% ou 60% das pessoas que lá estão, que estavam lá na altura já de Luís Filipe Vieira. Essa é uma coisa completamente diferente. Não é, Rui, eu estou contigo... Mas não estou com as pessoas que estão contigo. Claro, mas não estou com as pessoas que estão contigo. Ou seja, esse já é um discurso completamente distinto. Por isso é que eu não consigo entender, e acho muito bonitas as palavras, mas na realidade, não é? As palavras são bonitas, mas na realidade o pensamento é, ok, vamos estar aqui, já chegámos e vamos esperar aquilo que tu vais fazer. E depois os resultados desportivos. E se eles não acompanharem, cá estaremos nós novamente para ter a nossa palavra e nos colocarmos como opção. Essa é a minha visão. Nós vamos continuar também atentos àquilo que se passa na Assembleia Geral do Benfica, mas comprometido, vamos também dar novas informações sobre a proposta que o Benfica já recebeu do Liverpool por Darwin. O clube inglês oferece 80 milhões de euros, mais 20 para objetivos e ainda um jogador, que é o lateral esquerdo Tsimikas. A informação foi revelada pelos comentadores Paulo Catarro e Nuno Dias, aqui na CMTV, durante o programa Mercado. Grimaldo está em ruptura com o Benfica e Rui Costa pode encarar um negócio como a possibilidade de colmatar a saída do lateral espanhol e ainda de conseguir a venda de Darwin pelos 3 dígitos, tal como pretendia. Darwin já terá manifestado junto da SAD liderada por Rui Costa a vontade de assinar pelo Liverpool. Tsimikas e Minamino são os jogadores que o Liverpool ofereceu no negócio de Darwin. O Benfica tinha a opção de escolha, mas de imediato rejeitou Minamino por se tratar do avançado. A estrutura do Benfica considera que já há muitos avançados no plantel, por isso a hipótese em cima da mesa é Kostas Tsimikas. É um lateral esquerdo grego de 26 anos que está avaliado em 10 milhões de euros. Foi contratado em 2020 ao Olympiacos por 13 milhões de euros e tem contrato até 2025. Apesar de ser habitual suplente, participou em 24 jogos pelo Liverpool na última época. Já Minamino, jogador rejeitado pelo Benfica, é um avançado que está avaliado em 12 milhões de euros. Paulo, além de teres feito esta revelação juntamente com o Nuno Dias aqui no mercado desta tarde, disseste que ainda não tinha dado sim a esta proposta o Benfica e havia ali, por exemplo, uma divergência entre os 80 milhões de euros. Em termos financeiros, o Benfica 85, em que ponto acha é que está? Ainda há a possibilidade de subir esse valor, pelo menos para os 85 milhões, e com os outros 20 por objetivos, e então um jogador que será de Tsimikas. Foram os dois colocados em cima da mesa, as duas hipóteses, como disseste, o Minamino, o avançado japonês, e o Tsimikas. Tsimikas, que desses 24 jogos da época passada, 2 deles, curiosamente, foram com o Benfica e com o Futebol Clube do Porto, na Liga dos Campeões, nos jogos em Liverpool, sempre defrontou as duas equipas portuguesas. E aqui é uma questão em que a opinião do jogador pode ser determinante, porque Darwin quer jogar na Liga dos Campeões na próxima época. Apesar do Manchester United não ter desistido por completo de poder ter o seu concurso e subir a oferta que fez, o técnico holandês, o Ten Hag, quer muito Darwin para o ataque do Manchester United, mas esta opção pode ser muito importante para o Benfica, já que a opinião do jogador é de alinhar num clube que tenha a possibilidade de jogar na Liga dos Campeões e, como sabemos, o United não está nesse lote, está sim o Liverpool, portanto, nas próximas horas pode haver desenvolvimento. Muito embora, como eu reforço, ainda não tenha sido concretizada nem fechado o negócio. Está em negociação, mas bastante perto de poder chegar a um entendimento. Esta proposta já seria de manter um grande negócio para o Benfica? Era um bom negócio, era muito bom negócio, mas há uns mês e meio, 2 meses, eu acho que a expectativa, e eu acho que até cheguei a dizer aqui, se não o disse aqui no painel, disse ali disse a alguns colegas aqui. Também estás a revelar das coisas do off. Das conversas ali nos bastidores. Mas minhas. Conversas minhas. Essa é tua. Mas a outra não foi. E então, eu acho que disse isso, que a expectativa era ultrapassar a fasquia de João Félix. Era essa a expectativa há 1 mês e meio, 2 meses atrás. Sim, mas acho que é uma grande venda. Esta pode chegar aos 115. É uma grande venda, Acho que a partir dos 75, 80 milhões
para qualquer equipa Apesar do portuguesa, Almeria por ter qualquer 20% das mais-valias. Sim, mas a partir de 70, 80 milhões de euros... Havendo aquele limite de 10 milhões de euros que o Almeria pode receber, não é? Não acredito que por esses valores qualquer equipa portuguesa, embora tenhamos ouvido o Domingos Soares de Oliveira dizer que até poderia não vender... Isso estava a falar para o mercado. Até poderia não vender... Estava na CMVM a falar para o mercado. Claro, até poderia não vender o Darwin. Mas nós sabemos que estes valores são quase impossíveis de recusar. E se o Benfica quer construir uma boa equipa e quer ter dinheiro disponível também para fazer essa boa equipa, acho eu que é primordial, se calhar, a venda de Darwin Núñez. Vítor, a partir do momento em que o jogador já demonstrou vontade de jogar pelo Liverpool, a SAD de Rui Costa fica aqui mais pressionada a aceitar esta proposta? Sim, mas acho que este caso não vai necessitar de muito mais trabalho. Deixa-me só dizer-te que a notícia é hoje do Record, desenvolvida aqui à tarde no mercado, porque parece que já está a abrir a silly season e já há gente a pôr aí exclusivos por cima, por baixo e ao lado, já chegam os chiques espertos do Twitter, só faltava agora também começar outra vez a festa dos exclusivos. O senhor dos exclusivos foi trabalhar para um clube, agora parece que há outros que querem ocupar lugar. Portanto, e em concreto, neste negócio, acho que vai ser mais ou menos isto, Mariano. Sem estar a adiantar muito, porque nas próximas horas vão surgir novidades, acho que vai ser mais ou menos isto, mas eu vaticinaria, e eu às vezes também me engano em negócios que envolvem... Por acaso em negócios que envolvem o Liverpool, não. Às vezes até contra muitas opiniões. Mas neste caso não me parece que vá haver qualquer jogador envolvido. Estas verbas provavelmente estão corretas e a partir daqui o negócio, claramente com a opção do Darwin em representar o Liverpool, vai ter fumo branco nas próximas horas. Sem jogador envolvido, continua a ser um bom negócio para o Benfica? Está calado. Eu acho que é um bom negócio. Nós temos que nos lembrar que vivemos uma realidade diferente. Nós passámos por uma fase de pandemia. Atenção, estamos a viver a nível de futebol uma realidade diferente. E nem todos são Paris Saint-Germain. Não é? Nem todos são Manchester City. E para o jogador, não só para o Benfica, eu acho que para o Benfica é um bom negócio. Não direi o excelente negócio, mas é um bom negócio que pode chegar, mesmo sem jogador, pode chegar aos 100 milhões. Com jogador, como diz o Paulo, chegar aos 115. Eu acho um belíssimo negócio. Na realidade que nós vivemos. E depois, no meu ponto de vista, é um bom negócio para o Benfica, mas para o jogador, a nível desportivo, eu acho que também é muito bom negócio, porque vai para uma equipa espetacular, com um treinador que vai potenciar Darwin Núñez ao máximo, e eu, sinceramente, se fosse jogador de futebol com as capacidades que tem o Darwin Núñez, eu acho que iria pegar o Darwin, acho que pegaria destaca neste Liverpool pelas suas características. Está iminente a venda de Darwin Núñez ao Liverpool neste mercado de verão. Ainda vamos voltar ao Benfica, mas para já uma notícia que estamos a acompanhar em Alerta CM. Jorge Mendes está em Barcelona para tentar fechar a transferência de Francisco Trincão para o Sporting. O agente português aterrou esta tarde em Barcelona. Segundo as imprensas espanhola e italiana, vai reunir-se com a direção do clube catalão. Um dos assuntos discutidos é o empréstimo de Francisco Trincão ao Sporting. O extremo de 22 anos já disse que quer mudar-se para Alvalade. A cláusula de compra a incluir no negócio é neste momento o que está a atrasar o acordo. Jorge Mendes pode desbloquear este negócio. Vítor, qual é que é neste momento, pelo que sabes, o ponto da situação aqui em relação a Francisco Trincão? Olha, eu até pensei que o nosso coordenador Pedro Carreira ia pôr as imagens de Jorge Mendes em Barcelona. Sabe, Jorge Mendes hoje à noite estava lá num jantar com o presidente do Barcelona e descobriram onde é que ele estava. Então foi até pareceu uma manifestação lá. Até falou. Exatamente, o Jorge Mendes até falou. Aliás, estava toda a comunicação social de Barcelona a convencional, os mainstream media, mas os médias generalistas, mas até streamers de internet e tudo, estava toda a gente lá à porta do restaurante e o Jorge Mendes à saída até falou sobre o que é que esteve lá. Foi uma coisa espetacular mesmo, que se aqui em Portugal de facto teria sido fantástico. E ele falou de vários jogadores, ao longo da noite foram atirados em Espanha vários nomes para vários clubes portugueses, um deles seguramente foi o Francisco Trincão. Mariana, há uma capa do Sport amanhã que vai dizer que o Barcelona tem que baixar as despesas em 160 milhões de euros. E o Barcelona realmente quer vender tudo o que conseguir. Só que no caso de Trincão não vai conseguir ninguém que compre o passe, portanto, ainda não conseguimos nesta altura, Mariana, dizer-te como é que correram as negociações, ou a presença, ou o jantar. O Jorge Mendes diz que correu tudo bem. Claro, diz que correu bem, mas não sabemos que avanços é que aconteceram. Agora, que o objetivo é o Trincão jogar no Sporting, que o Trincão quer jogar no Sporting, é verdade. Portanto, a partir do momento que Jorge Mendes está lá hoje, vamos acreditar que nas próximas horas podem acontecer avanços
e pode até já ter ficado alguma coisa alinhavada, só que com tanta agitação à porta do restaurante, dificilmente daria para apurar grandes informações. E outro objetivo da reunião foi o Rubén Neves, que o Barcelona quer muito, mas o dinheiro tem pouco, por isso não vai ser fácil. Até pelo facto de Barcelona ter pouco dinheiro, o Diamantino, pode ser mais difícil esta contratação de Francisco Trincão, e aqui estão as imagens, já estamos a ver as imagens de Jorge Mendes à saída de um restaurante em Barcelona, com um grande aparato de muitos jornalistas. Era sobre estas imagens que estavas a falar. Também lhe perguntaram se o Di Maria ia para o Barcelona, ele disse que não. E o Nico Gonzalez que vai ficar em Barcelona. Em relação ao Francisco Trincão, Diamantino, compreende-se que o Barcelona tenha aqui ainda alguma expectativa de vender o jogador e não emprestá-lo como pretende o Sporting? Possivelmente, mas não acredito que o consiga vender. Acredito mais até pela idade e algumas coisas que já li também, ainda parece que há alguma esperança, pelo menos alguma imprensa era favorável a isso, de alguma esperança para voltar, de Trincão ainda poder voltar e demonstrar alguma coisa que foi demonstrando, salvo a época passada, ou há 2 épocas, há duas épocas, ele estava no Wolverhampton, que há ainda essa esperança, e acho que o empréstimo é mesmo o mais viável. Se tiver que acontecer, acho que o empréstimo vai ser o mais viável. Da parte do Sporting e de Ruben Amorim, justifica-se esta insistência por Trincão? Eu acho que qualquer equipa a nível nacional, acho que é um belíssimo jogador, vem sempre acrescentar qualidade ao plantel, ainda é um jovem, está em constante evolução e dependendo do treinador que apanhe, eu acho que ainda pode potenciar mais como jogador e como diz o Diamantino, e concordo, eu daquilo que vejo no Barcelona e daquilo que eu tenho visto na realidade do Barcelona, se ele realmente evolui como jogador, tem todas as condições para chegar a Barcelona depois e até poder lutar por um lugar. Vamos ver qual é que será a opção a seguir, porque não acredito que se vá vender o Trincão, se bem que o seu salário também é elevado para os cofres de alguma equipa nacional. Agora, se Ruben Amorim realmente fizer ou insistir que realmente quer Trincão, acho que o Sporting irá fazer um esforço. Mas ainda há irá trazer um problema, que é a opção de compra que o Barcelona quer. Mas se for 15 milhões é uma excelente opção de compra, que é metade do valor do mercado. Se for 15 milhões é fantástico. Se for 15 milhões eu acho que é fantástico. Vamos voltar ao mercado de transferências, mas hoje houve também desenvolvimentos no processo da morte do adepto do Futebol Clube de Porto, Marco Orelhas, e outros 8 elementos da claque Super Dragões foram hoje detidos. São suspeitos de estarem ligados ao homicídio de Igor Silva nos festejos do título do Porto. As detenções aconteceram no âmbito da Operação Fim de Festa, levada a cabo esta manhã por Polícia Judiciária. Além das 9 detenções, foram feitas 13 buscas domiciliárias. Os detidos com idades entre os 20 e os 42 anos têm antecedentes criminais pela prática de crimes violentos. Estão agora indiciados de coautoria no homicídio de Igor Silva. Marco Orelhas já era arguido neste processo, mas estava em liberdade até hoje. O filho do número 2 dos Super Dragões, Renato Gonçalves, é o principal suspeito do homicídio e já estava em prisão preventiva. Vítor, sabemos que há aqui questões familiares também envolvidas, mas todos os detidos neste processo da morte do adepto nos festejos do título são da claque Super Dragões. O Porto deve ou não repensar a relação que tem com esta claque? A postura que foi assumida foi que este caso era um caso que está ligado à criminalidade que está envolvida na sociedade, mas à qual o futebol é permeável. E é esse, neste momento, a questão que me parece que o futebol está um bocadinho desligado dessa realidade, que continua a ser demasiado permeável a pessoas que, se reparares nas detenções que aconteceram hoje, Mariana, praticamente todos os envolvidos ou todos os detidos, havia um que estava com pena suspensa, alguns têm mandado de captura, outros já estiveram presos. Isso eram tudo pessoas que tinham presença regular em estádios de futebol. A questão que vai ser colocada, e aqui independentemente de quem é do Porto, Benfica ou Sporting, ou de quem gosta de um clube ou de outro, isto eram pessoas que estavam nos estádios todos os dias, isto eram pessoas que acompanhavam as claques, eram pessoas que estavam presentes em situações às vezes de conflitos entre clubes. Portanto, este é o tipo de situações que criam inquietação em quem vai ao futebol. E eu vou dizer aqui uma coisa que ainda não tinha dito, mas na sequência de um artigo que escrevi, logo na semana em que aconteceu este crime, o artigo foi lido pelo Sr. Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e foi contactado pelo Ministério, e logo nesse dia, porque eu dizia que era fundamental, Mariana, que acontecesse a tal reunião que estava na gaveta entre a Liga e o Ministério da Administração Interna e outras entidades, no sentido de encontrar soluções para aumentar a segurança no futebol na próxima temporada, e por coincidência, não estou a dizer que foi porque eu escrevi um artigo,
mas no dia em que o Ministro leu esse artigo foi imediatamente marcada a reunião com a Liga. Já houve um primeiro encontro e vamos acreditar todos que, em primeiro lugar, naquilo que é o futebol, somos um programa de desporto em primeiro lugar, o futebol se possa proteger no sentido de outras situações que estão na sociedade, e aqui temos conflitos, já se arrastavam há 5 meses pelo menos, possam contaminar um ambiente que queremos de festa no futebol. Por outro lado, eu fiquei muito preocupado no fim de semana, Mariana, quando soube, e sabes que como coordenador do Norte da CMTV tenho que estar atento a estas situações, e soubemos que Marco Orelhas, ou Marco Gonçalves, teve que se esconder na casa de banho do bar onde trabalhava, porque estava a ser perseguido, ou sentiu que estava a ser perseguido ou ameaçado por pessoas ligadas ao bairro de Ramalde e a Igor Silva. E isso trouxe-me imediatamente à memória tudo o que se passou na altura da Noite Branca, toda a criminalidade que aconteceu naquele momento, as mortes que aconteceram naquele momento, e fiquei com claro receio, mais do que em qualquer outra altura, que estivesse iminente um banho de sangue na cidade do Porto. Estas detenções dão um outro sentimento de segurança? A partir do momento que as autoridades, ou por isso, ou porque de facto demorou um mês, mas era um mês que era necessário para consolidar os indícios e as provas que tinham, atuaram de imediato e avançaram para estas detenções, acho que finalmente estão criadas condições para que, pelo menos, aquilo que no passado fim de semana criou inquietação em muitas pessoas até que eu conheço, que temiam que a qualquer momento pudesse acontecer um banho de sangue, pelo menos agora esteja mitigado, porque a partir deste momento a maior parte dos envolvidos já estão detidos. Portanto, acho que foi dado um passo essencial para que se faça a justiça, para que se descubra a verdade. E deixa-me só dizer isto mesmo para terminar, que ouvi algumas das coisas que aconteceram de manhã, no grande trabalho que foi feito pelas nossas equipas no terreno, com o apoio da Tânia Laranjo no estúdio, também a ajudar a descodificar tudo o que se passava. E eu, nestas alturas, prefiro que as autoridades atuem por excesso do que atuar por defeito. Porque se atuarem por excesso, Mariana, alguém que tenha sido detido e vai ser presente amanhã ao juiz de instrução criminal vai poder demonstrar se os factos correspondem à verdade ou não, e se tiver que ser ilibado, é ilibado. Atuar por defeito é que me preocuparia. Portanto, a partir daí, acho que temos que aplaudir a atuação das autoridades e esperar que neste momento isto seja positivo para acalmar o ambiente na cidade do Porto, mas que também dê um sinal de que o futebol tem que acordar para estas realidades que continuam a ser problemáticas. Falámos muito dos 3 grandes, sobretudo, mas continua o futebol a não estar protegido contra a contaminação deste tipo de criminalidade que vem da sociedade para o futebol. Ainda vamos dar novas informações sobre este processo do homicídio de Igor Silva esta noite aqui na CMTV, no Jornal da Meia-Noite, que vai começar logo a seguir esta Liga de Ouro, mas ainda temos mais temas pela frente. Rádio Garcia está livre para assinar pelo Benfica. A oficialização pode acontecer a qualquer momento. Rádio Garcia rescindiu ontem contrato com o Boa Vista. O clube anunciou em comunicado que a rescisão foi por mútuo acordo. O jogador espanhol tinha contrato até junho de 2023. Depois de 2 épocas ao serviço do Boa Vista, Rádio Garcia termina a carreira de jogador e vai regressar ao Benfica, agora para ser treinador adjunto de Roger Schmidt. A CMTV sabe que Rádio Garcia vai abdicar de metade do salário que recebia no Bessa para ser adjunto na nova equipa técnica do Benfica. José Calado, esta é uma escolha que não é consensual entre os benfiquistas, pelo menos sabemos que já houve algumas críticas. Consegues perceber o porquê de Rui Costa a ter feito esta aposta, que é uma aposta pessoal, em Rádio Garcia? Não, lá está. Esta é daquelas situações que, obviamente, não tem nada a ver com o jogador. Acho que sempre foi um jogador que deu tudo o que tinha ao Benfica e teve uma passagem triunfante. A questão é, quando nós falamos daquilo que são as competências, é uma pessoa que ainda não mostrou as suas competências. Mostrou como jogador, mas ainda não mostrou como adjunto. Ou seja, e depois é assim, vamos ver que tipo de adjunto é que é, porque o Roger Schmidt também já traz pessoas da sua confiança para perto dele. Por isso será o 3º adjunto ou o 4º adjunto, sim. Será por aí. A questão lá está, é que mas isto é uma opinião muito pessoal. Eu se calhar gostaria de ver, quando se fala, tem um treinador estrangeiro, e se calhar ter alguém, fosse o 3º ou fosse o 4º, com mais experiência de Benfica, uma pessoa que encarnasse mais aquilo que é o espírito benfiquista. Quando eu digo isso é a mística benfiquista. Acho que o Benfica tem muita gente que treina e muita gente que anda, se calhar, até fora do país a mostrar o seu valor, quando às vezes até podia estar no Benfica. Um deles foi o Diamantino, que já andou a treinar fora de Portugal e não lhe foi dada, no momento, se calhar, a oportunidade também para estar em Portugal a treinar e teve que sair para demonstrar também o seu valor. Outras pessoas, como o Rui Águas, o Valdo, que também tem curso e andou a treinar, ou seja... E eu considero
Tony, que é um treinador e também já foi treinador adjunto na época de Eriksen. Ou seja, eu acho que o Benfica tem pessoas que encarnam muito mais a mística benfiquista e que obviamente se calhar podiam ser uma mais-valia naquilo que é o clube, do que propriamente se calhar o Javi, que está muito mais identificado se calhar com o Real Madrid, que foi de onde ele fez se calhar a sua formação. Agora, a escolha, não vou questionar a escolha nesse sentido, é uma escolha pessoal, é uma escolha de pessoas que conhecem o Javi como profissional de futebol, não é? Vamos ver se ele vai transportar aquilo que era como profissional de futebol para as suas novas funções, se realmente vier. Por isso é uma incógnita, ao fim e ao cabo acaba por ser uma incógnita. Diamantino, achas que o facto de Javi Garcia não ser à partida encarado... Sabemos que estas questões, e vocês mais do que eu, obviamente, estas questões muitas vezes surgem de um treinador adjunto poder ser encarado de alguma forma como uma espécie de ameaça para o treinador principal. E neste caso há também a condicionante de o treinador principal ser um treinador estrangeiro, não é? Achas que joga a favor de Javi Garcia o facto de não ser precisamente alguém com experiência enquanto treinador e apesar de ter identificação com o clube e com o futebol português? É sempre uma premissa essa. De qualquer das maneiras, eu acho que Rui Costa, pelo menos da minha parte, quando digo que confio plenamente em Rui Costa para o futebol do Benfica, a partir de agora confio nele em todas as decisões que toma. Acho que Javi Garcia foi um jogador que trabalhou com o Rui Costa, trabalhou com o Lourenço Coelho, que o conhecem bem, conhecem o seu perfil, conhecem as suas características pessoais. Isto também conta. Ao fim e ao cabo também jogou 3 anos no Benfica, eu compreendo aquilo que o Calado está a dizer, mas se calhar houve outros requisitos, houve outros pressupostos para ser o treinador adjunto do Benfica, se calhar... Da maneira como se comportou como profissional. Sim, também, e não só. Acho que isso é importante. Se calhar, olha, eu não poderia ser de certeza absoluta, porque um dos requisitos era falar fluentemente inglês e eu não falo. Desenrasco. Portanto, eu não poderia ser nunca. Depois, acho que uma das outras premissas era ter alguém da nova geração. Podemos questionar se o Benfica não tem jogadores dessa nova geração, com mais anos de Benfica, que pudessem... Mas isso quer dizer que a geração antiga está obsoleta? É isso? Não faço a mínima ideia. De qualquer das maneiras. Ou vamos voltar àquilo que vivemos aqui no futebol nacional, que é um circuito fechado, onde treinadores saem de um clube que se for preciso, deixem o clube, vão trabalhar para outro, e não se dá oportunidade a pessoas que... Sim, isso é verdade, tens toda a razão nisso. Existe uma ruptura. Eu acho que a competência não tem idade. Não, eu acho que tens toda a razão nisso. Agora, pode haver, da parte do treinador também, algumas exigências em relação a esse treinador adjunto. Temos pouco tempo, delas, se calhar, era só para precisar, em relação ainda ao discurso de João Noronha Lopes, que já tive a oportunidade de o receber na íntegra, e em relação ao apoio, ele refere no fim, nas boas e nas más horas, conte connosco, nós esperamos contar consigo. Sim, portanto, já tinha dado também essa desculpa, nota, então, mas é só para frisar aquilo que o Calado disse há pouco, que não é bem um apoio explícito, é mais um esperar para ver. É esperar para ver. Eu tinha só uma nota, tinha uma nota rápida só, que era o seguinte, e eu também recebo algumas informações de pessoas ligadas ao Sporting, não oficiais, mas a descodificação da intervenção de Miguel Braga é simplesmente isto. O Benfica, neste orçamento, está a ser apresentado por Rui Costa, está a subir o investimento das modalidades de 22 para sensivelmente 26 milhões de euros. E o Sporting, por exemplo, na época passada só gastou 8 milhões e meio de euros das modalidades. Portanto, quando Miguel Braga faz esta referência, não está a referir-se exclusivamente ao passado com Luís Filipe Vieira, está a referir-se a uma realidade em que o Benfica, face a estes números, tem um dispêndio nas modalidades muito superior ao do Sporting, inclusivamente vai neste orçamento reforçar um investimento em 3,3 milhões de euros, assumindo um prejuízo de praticamente 20 milhões com as modalidades, mas as modalidades não dão lucro. Já aqui falamos. Portanto, está a falar deste orçamento que foi noticiado nos últimos dias. Também, e como é natural, fala-se também de Darwin em Inglaterra. Exemplo disso é a manchete do Mirror Sport. Estamos a ver essa manchete neste momento. New Kid on the Cop, uma referência a Darwin Núñez como o novo miúdo que está à vista para o Liverpool. Este jornal inglês explica que o Liverpool está a negociar com uma transferência recorde com o Benfica, com a estrela do Benfica. É assim que é descrito Darwin Núñez, que está em grande destaque na fotografia também desta primeira página do Mirror Sport. Rapidamente, aqui já dão inclusivamente os valores que Mariana, está praticamente é pura e fechado. simplesmente o maior negócio desta janela de transferências em Portugal. O Benfica tem um negócio fechado
No Record amanhã chegarão todos os detalhes e é claramente o maior negócio do defesa em Portugal e do Brão, de certeza absoluta, portanto é o segundo maior da história do futebol português, a segunda maior venda. Portanto, a partir daí é um grande negócio para o Benfica e depois amanhã falaremos com mais detalhe. Vamos ter muitas oportunidades para falar sobre este amanhã. grande negócio. Hoje a nossa conversa vai ficar por aqui. Já sabe que se por acaso não assistiu a todo o nosso programa, pode sempre fazê-lo através das gravações automáticas. Por agora, continue connosco. Boa noite.